Marinho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Corujão Autopeças, sempre com grandes promoções de baterias Moura e Zeta. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 35 minutos. Claudinei Cossí. Olá, muito boa noite para você, ligado aqui nos canais Futebol Interior, noite de sexta-feira, hoje, dia 12 de agosto de 2022. A partir de agora, jornada esportiva nos canais Futebol Interior, no nosso Facebook e também nos nossos dois canais do YouTube, o Futebol Interior e o Futebol FI, também no nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br e também através do nosso app para Android. Pode baixar aí e curtir a nossa jornada esportiva. Oito da noite, mais 36 minutos. A partir de agora no ar, mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Às 9h30 da noite, na Seção Coruja desta sexta-feira, tem Brusque e Ponte Preta, 24ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro de 2022. É a Macaca que ontem completou 122 anos em busca de mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozone Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você vai curtir aqui Brusque e Ponte Preta com a narração de Carlos Corsato e também as reportagens do Anderson Grigoleto na mesa de áudio e vídeo. A presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Por aqui, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor da Macaca, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. 8 da noite, mais 37 minutos. A partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques aqui nesta jornada esportiva. Com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva. E eu começo com o destaque dela. Ponte Preta. Vem com a gente, torcedor da Macaca, em busca de mais uma vitória hoje contra o Brusque. 21h30, a bola rola e chegando o primeiro destaque da Macaca, na voz dele. Anderson Grigoleto. E aí, Grigo, boa noite, grande abraço, seja muito bem-vindo. E o destaque da Macaca, Grigo? Ótima noite, Claudinei Corsi, ótima noite ao timaço dos canais Futebol Interior e ótima noite a você que vai curtir essa jornada esportiva junto conosco aqui. Primeiramente, Claudinei Corsi, parabéns, Macaquinha, parabéns. 122 anos ontem, Claudinei Corsi acabou de comentar sobre isso. Parabéns, você é demais. Só falando assim, né? Bom, a Ponte Preta tá aí com uma sequência de 2 vitórias, um empate, né? Semana de aniversário começou bem, uma vitória de 3-1 sobre o Vasco da Gama no Moisés Lucarelli. E quer terminar essa semana do aniversário com mais uma vitória hoje, frente ao Brusque, lá em Santa Catarina. O time já tá escalado, daqui a pouquinho a gente passa, Claudinei. O time não vem poupando não, hein? Vem para buscar a vitória.
Tá certo, Grigo. Então, manda pro ar aí. Torcedor da Ponte Preta fica sempre naquela expectativa para saber quem joga, né? Então, no pique do rádio, manda pro ar o time da Macaca. Vamos lá. Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur. Fraga, Leonaldi, Walisson, Elvis, Everton e Luca. Tá aí muita gente dizendo que Elvis não viria, mas Elvis veio e está no time da Macaca para pegar o Brusque. E o destaque do Brusque, hein, Grigo? O Brusque vive uma situação diferente da Ponte, né? Tá sem vencer há 7 jogos, 2 derrotas, 5 empates. O Brusque tá na 14ª colocação. Precisa da vitória para tentar aí aproximar lá da primeira fase da tabela, né? E o Brusque também tá aí, com o time já escalado. Daqui a pouquinho a gente passa então também, viu, Claudinei Cois? Tá certo, daqui a pouquinho vem a informação de como joga a equipe do Brusque para pegar a Macaca 21h30. E ele também já está a postos aqui. Vai transmitir as emoções de Ponte Preta e Brusque. Brusque e Ponte Preta, quem sabe com uma vitória da Macaca. Ele é... Carlos Corsato. Olá, Corsato, grande abraço, prazer mais uma vez trabalhar ao seu lado, seja muito bem-vindo. Sua expectativa e o seu destaque para Brusque e Ponte. Ponte e Brusque, Corsato. Grande, Claudinei Corsi, prazer é todo meu trabalhar ao seu lado, ao lado do Anderson Grigoleto, do Felipe Marques e principalmente falar desta querida Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Completou ontem 122 anos, né, de muita história, muita tradição e uma paixão que não se explica, um vício que não tem fim. Essa é a nossa Associação Atlética Ponte Preta. Jogo importante hoje na Macaca, Ponte que tem aí 2 desfalques, né? O Fábio Sanches tomou o 3º cartão amarelo e o Fraga, que joga na vaga do Amaral. O Amaral que suspenso, que tá com 2 cartões amarelos, foi o único poupado, pelo menos por enquanto, aí desse time do técnico o Hélio dos Anjos. O Elvis vai para o jogo. Eu confesso, Claudinei Corsi, pensando no próximo jogo, que é o derby número 204, e ele é importante, né? Só quem pensa diferente é quem não torce ou para Ponte Preta ou não torce para o Guarani. Quem não é torcedor de um desses times, né, vai falar que aquela mesma história, né, Grigo? Os 3 pontos do jogo contra o Brusque são os mesmos 3 pontos do jogo contra o Guarani. Pergunta pro torcedor da Ponte, a Ponte tem que ganhar um dos 2 jogos só. Brusque ou Guarani? Tem que escolher. Tem que escolher. Pergunta pra ele qual jogo que ele quer. E não adianta nada, por exemplo, a Ponte ganhar de 200-0 hoje aqui do Brusque e perder de 1-0 pro Guarani. O nego vai cornetar. Então, eu entendo que é um jogo diferente, sim, e que o Elvis deveria ser poupado. Agora, Ney, nós não estamos lá, não estamos vendo treino, né? Talvez o cara precise de ritmo. O problema é que o Augusto Bauer, o campo é muito ruim. Por todos, né? Todas as equipes, o pessoal que vai lá reclama do campo e o Brusque usa isso pro seu lado. Então, talvez poupar aí o Elvis seria o ideal. Mas a Ponte está numa fase muito boa, o Brusque, pelo contrário, numa fase muito ruim e dá para conquistar os 3 pontos. Vamos pensar primeiro no Brusque para depois jogar contra o Guarani no derby. Aí você falou como treinador, né, Carlos Corsato? Vamos primeiro pensar no jogo de hoje e quando terminar a gente pensa no derby, né? Isso, mas fazendo, né, eu faria isso que eu te coloquei aqui, além então de... você já tá pensando no derby antes do jogo. Tem que pensar, né? Não, tem que pensar. Muito bem. O jogo importante hoje é o Brusque. Vamos jogar com o Brusque, mas, por exemplo, coloca o Cássio Gabriel, deixa o Elvis em Campinas, né? Como fez com o Amaral. Não tá com 2 cartões amarelos? O Amaral não foi por causa disso. 2 cartões amarelos, se toma cartão hoje, não joga o derby. Tá no banco, viu, Corsato? Pois é. Tá no banco. E o Matheus Silva também, pendurado. Também tá, é que no caso do Matheus Silva, a Ponte não tem zagueiro, né? Sim. O Thiago não viajou e o Léo Santos tá voltando de contusão, não joga 5 meses. Exato. Então aí a Ponte não tem zagueiro. E o Luanderson, o que eu vi no Sub-23, melhor não usar. Tá muito bem, tá aí então, 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, né? E já que o Corsato falou em derby, lembrando, né? Sábado, dia 20 às 11 da manhã, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli, um majestoso para o derby de número 204. E você, ligado com a gente aqui, como sempre, né? Vai curtir a melhor transmissão
e também vai concorrer a muitos prêmios. Vai ter camisa da Ponte, vai ter camisa do Guarani, vai ter produtos da Prone Alimentos, enfim, muitos prêmios para você. Vai ter convite, viu, ô Corsato, para show do Belo com feijoada. Rapaz. Pois é, tudo Coisa isso boa. aqui no dia 20, sem ser amanhã, sábado, no outro sábado, então a Ponte joga hoje, já começa a preparação para o derby, o Guarani joga amanhã, você vai curtir também aqui nos canais Futebol Interior, terminou, já começa, então vai ser uma semana inteirinha dos dois times pensando no derby de número 204, que vai ser jogado às 11 horas da manhã, no sábado, né, torcedor? Um horário realmente diferente, né? Uma coisa que a gente cobra aqui, né? Um derby, domingão, 4 da tarde, mas fazer o quê, né? A TV manda, ela paga, ela manda, então o derby acontece dia 20, sábado, às 11 da manhã, tá certo? E você vai se ligar com a gente aqui, além de torcer muito pelo seu time, vai concorrer a vários prêmios aqui nos canais Futebol Interior, portanto, se ligue com a gente. 8 da noite, mais 45 minutos no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Você sabe, você pode e deve participar com a gente através da nossa live no Facebook, pode mandar a sua mensagem também nos dois canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Aliás, no Futebol FI, você pode se inscrever e acionar o sininho lá. Vamos chegar aos 1.000 inscritos. Dá uma moral pra gente lá no canal FI, Futebol FI, no YouTube. Ô, Ney, rapidinho. Pois não. E no YouTube, agora o YouTube deu uma modificada lá no jeito de contar para as pessoas que estamos no ar, né? Porque se o YouTube não avisar, né, fica difícil, Ninguém né? sabe. Ninguém sabe. Então, o que você precisa fazer para ajudar a gente? É dar um like lá. Dá um like na transmissão. Vai na transmissão e dá um like. Aí você vai ajudar a gente a mandar para mais pessoas do YouTube. E é como diz o interessadas. Corsato, né? O que é que você vai ganhar? Você não vai ganhar nada, mas você vai ajudar o próximo. Exatamente. Vai ganhar um pedacinho do céu. O pedacinho do céu é bom, hein? Mas é isso, pô. Tá muito bem, tá certo então. A gente vai para um rápido intervalo aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais Ponte Preta aqui, tem convidados, tem Arthur Eugênio falando desse confronto entre Brusque e Ponte Preta. Tem muito mais para você aqui até as 9h30, que é a hora que a bola rola para Brusque e Ponte Preta, lá no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Continue com a gente, nós voltamos já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Claudinei Cossy. 8 da noite, mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 9 da noite, às 21h30, a bola rola no Augusto Bauer, em Santa Catarina. Lá em Brusque tem Brusque e Ponte Preta correndo atrás da bola, e você vai curtir aqui com a narração de Carlos Corsato e as reportagens de Anderson Grigoletto. Hoje vamos dar também as nossas palhinhas aqui, os nossos pitacos no jogo da Macaca contra o Brusque. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Paulo, lá do Mercado Glicério, tá sempre ligado com a gente aqui, descobriu os canais de futebol interior e tá sempre ligado nas jornadas esportivas aqui agora dos canais de futebol interior. Paulo, do Mercado Glicério, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. E também a rapaziada lá do Hoje Tem Burger. Hoje tem burger, todos os dias tem burger. É mesmo? E hoje tem burger. Que bom, não estava sabendo dessa novidade. Pois é, é o Thiago Hungria e também o Peterson, que estão sempre ligados com a gente aqui também, curtindo as jornadas esportivas aqui, são amigaços aí do nosso Lucas de Souza, né? O Thiago Hungria e também o Peterson. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Então hoje tem burger. Vou esperar, viu, rapaziada? Hoje tem burger. Vou esperar. Mas hoje não tem, viu, Corsato? Amanhã vai ter burger. Mas tem ou não tem? Não, Vamos hoje tem resolver burger. isso aí, pô. Hoje tem burger. Hoje tem burger, então, pô. Tem. Tá muito bem. Ô, Grigor, dá um repeteco pra gente aí no pique do rádio do time da Macaca, que entra em campo daqui a pouquinho. Grigor. Macaquinha vai a campo com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur. Fraga, Leonaldo e Wallison, Elvis, Everton e Luca. Legal, e aproveitando no embalo, vamos saber como é que joga o Brusque também, adversário da Macaca. Grigor. O técnico Luan Carlos escalou dessa maneira: Jordan, Zé Matheus, Everton Alemão, Wallace e Ayrton, Rodolfo Potiguar, Balotelli, Álvaro, Fernandinho, Alex, Sandro e Patrick. Legal. Ô, Grigor, só para o torcedor da Ponte ficar ligado, né, já que a gente falou em derby, os pendurados da Ponte Preta aí com 2 cartões e que estão correndo o risco aí do terceiro, tem muitos aí ou não, Grigor? Do time titular hoje, Kaique França, Matheus Silva, Fraga e o técnico Hélio dos Anjos. No banco de reserva, o Felipe Amaral, Fecim e o da Silva. Corsato, de qualquer maneira é realmente uma preocupação, né? Porque... no caso dos pendurados, né? O Matheus Silva, eu reputo um titular hoje do time da Ponte Preta. E também o Kaique. O Matheus Silva foi aquilo que eu falei pra você no começo da jornada, Ney. Eu entendo, né? Porque a Ponte tá com problema de zagueiro, né? A Ponte tem hoje a estreia do Guilherme Souza, que nós vamos ver como ele realmente vai se comportar no time da Ponte Preta, mas, por exemplo, o Thiago o Oliveira não voltou ainda, né? Tá vindo de uma contusão. Quem tá no banco de reservas hoje é o Léo Santos, que não joga há 5 meses. 5 meses sem jogar o Léo Santos. Então você apostar numa zaga, por exemplo, com Guilherme Souza e Léo Santos, seria, na minha opinião, muito ruim. Um jogador parado há 5 meses é complicado, né? Sim, na minha opinião, seria muito ruim. Então, no caso do Matheus Silva, eu entendo. O Kaique França,
É goleiro, tudo, mas pode acontecer. Eu vou falar pro Kaique o mesmo que eu falei pro Elvis aqui. Ô, Corsato, são jogadores titulares e importantes. Sim, mas eu temo, por exemplo, né, um terceiro cartão amarelo do Kaique, né? Pro derby. E aí? Sim, Eu temo, eu tenho esse. E hoje, mas e o Luan? Bom, o Luan já jogou, né? Jogos normais. E por mais que fale com os caras, será que evitar é difícil, né? Na hora que tem que tomar, toma mesmo. Pois é, o Kaique, por exemplo, ele foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, ele já estava com 2 cartões lá, né? Foi a última vez que ele tomou cartão. Ele colocou a mão fora, ele colocou a mão na bola fora da área. Né? Não de momento. Então, se tiver que fazer, vai fazer. Não dá pra gente criticar se ele tomar um cartão amarelo, por exemplo. Corsato, só um detalhezinho. O árbitro que vai apitar hoje é o senhor Wallace, o Wagner do Nascimento Magalhães. Ele apitou 7 partidas na Série B. Dessas 7 partidas, ele distribuiu 39 cartões amarelos, uma média de 5,57 por partida. Então, gosta de um cartão. O risco é grande. Ele gosta. Não é daqueles que conversa, vai dar o cartão e acabou, né? Ele gosta de dar cartão. E a Ponte com esse monte de gente amarelado aí, né? Mas dos titulares, os que me preocupam, Matheus Silva e Kaique. Né? O Amaral tá no banco de reservas, então acho que talvez ele nem entre em campo, né? Só numa necessidade aí. O Fraga não é titular, né? Então, ele é titular hoje, mas ele não vem sendo titular. Ney, é aquilo, são apostas, eu entendo as apostas aqui do Hélio dos Anjos, mas eu faria diferente. Legal, só informando que terminou o outro jogo aqui, começou mais cedo, às 19 horas, Vila Nova e Londrina empataram por 0-0. Daqui a pouquinho a gente dá uma passada na rodada aí, na 24ª e também na classificação. Mas antes, às 8 da noite, mais 55 minutos, vamos com a participação do Arthur Eugênio Matias, né, que sempre participa com a gente aqui, trazendo curiosidades dos jogos os quais nós transmitimos aqui no canal, nos canais de Futebol Interior. Então, vamos com Arthur Eugênio. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar este espaço para falar de um jogador lendário em Santa Catarina e um jogador importante na Ponte Preta. Em Santa Catarina, ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro da Série C, várias vezes conquistou o título estadual e na Ponte Preta ele foi decisivo no acesso pontepretano em 1997. Eu vou falar de Griso, um meia atacante que fazia gol, dava assistência, era um líder dentro de campo. Apesar do pouco período que jogou em Campinas, na Ponte Preta, teve uma importância muito grande quando a Ponte Preta retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Futebol Interior, você vai saber detalhes, curiosidades da carreira de Griso. Vitalino Adolfo Barzotto. O Griso nasceu no dia 15 de junho de 1963. Nasceu em Ibirubá. Você está vendo uma foto da entrada da cidade, o portal de Ibirubá. Cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, no interiorzão do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, local de nascimento de Griso. Aliás, Griso, você foi batizado Vitalino Adolfo Barzotto. Aqui no Futebol Interior, explique o apelido Griso. É um apelido de infância que foi dado pelo meu avô, de origem italiana, né? Uma palavra que significa claro, né? E me conheço por gente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse apelido desde 1 ou 2 anos, né? Então, me conheço realmente por Griso, né? Vitalino fica sempre em segundo plano, na verdade. Apesar de gaúcho, Griso começou jogando no interior do Paraná, Pato Branco, outras equipes, até destacar-se no Toledo, no Campeonato Paranaense de 1986. E no Toledo, ele chamou a atenção do Colorado. O Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Paraná, fusão do Colorado com o Pinheiros. E no Colorado, Griso foi muito bem, principalmente em 1988. Você vê uma foto de Griso no time do Colorado. Ele é
o segundo jogador agachado. O goleiro é o Zé Carlos, que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro. Outra imagem, olha que imagem bonita, recuperada pelo futebol interior. Griso jogando pelo Colorado no Campeonato Paranaense de 1988. Ele disputa a bola com Miranda, lateral campeão brasileiro pelo Guarani. Atrás dos dois, observando a jogada, o Serginho, um atacante que jogou no Guarani e no Novo Horizontino. Teve também uma rápida passagem pela Ponte Preta. Mas Griso destacou-se mesmo no Criciúma. Foi levado ao Criciúma por José Carlos, o Zé Carlos Bernardi, treinador de futebol, campeão brasileiro jogando pelo Guarani. Você vê uma foto do Zé Carlos. Eu que tirei essa foto há cerca de 8, 10 anos atrás, quando estive fazendo uma visita ao Zé Carlos, hoje já falecido, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Zé Carlos levou o Griso como treinador para o Criciúma. Ele foi campeão da Copa do Brasil, no maior título da equipe catarinense, e foi também tricampeão estadual. Você vê uma foto do time do Criciúma com Griso, o penúltimo agachado no time do Criciúma, campeão catarinense em 1989. Nesta foto da revista Placar, o goleiro é Maisena. Você vê outras fotos de Griso jogando no Criciúma, marcando época no futebol catarinense. O maior título com Luiz Felipe Scolari de treinador. Griso, o grande destaque do Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 1991. Griso é o terceiro jogador sentado. Griso foi muito bem no Criciúma, é uma lenda na cidade de Criciúma. Tanto é que o Criciúma o contratou para trabalhar nas categorias de base, ser observador técnico. Recentemente, muitas homenagens, e você vê uma foto de Griso no enterro do goleiro Alexandre. Triste essa imagem. Alexandre, goleiro que fez muito sucesso no Criciúma, campeão da Copa do Brasil, falecido, e a homenagem aqui do futebol interior. Griso destacou-se no Criciúma 4, 5 temporadas de muito sucesso. Foi para o Bahia, não foi bem no Bahia, teve uma contusão, e em 1994 chegou ao Botafogo do Rio de Janeiro em janeiro. Você vê uma foto de Griso no Botafogo em 1994. Griso é o penúltimo agachado. O segundo agachado é o Túlio Maravilha. Griso no Botafogo do Rio. Do Botafogo, o Griso esteve no Juventude, Caxias, Ipiranga do Rio Grande do Sul. Teve uma passagem pelo Ituano, mas o novo destaque de Griso, importante na Ponte Preta, no acesso da Ponte Preta em 1997. Griso chegou à Ponte Preta com Pardal como treinador e depois teve Pepe como o comandante que levou a equipe ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B 1997. Uma foto de Griso jogando contra o CRB. Olha o time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte Preta lembra bem deste time, escalado e comandado por Pepe, Fabiano goleiro, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Marcelo Borges e Griso, Claudinho e Regis Pitbull. Era o time base da Ponte em 1997. Produção, amplia essa foto para vermos melhor este time pontepretano. Olha a Ponte Preta, os agachados, Ezequiel, Griso, Regis Pitbull e Claudinho. Griso na Ponte Preta em 1997. Em 1998, uma outra passagem importante de Griso pelo futebol de Santa Catarina, agora jogando no Avaí, levado pelo técnico Roberto Cavalo. E no Avaí, com Roberto Cavalo, Griso foi campeão brasileiro da Série C. Avaí, campeão brasileiro da Série C em cima do São Caetano. Você vê uma foto de Griso, o último agachado no Avaí, campeão brasileiro da Série C em 1998.
98. Griso, jogador importante na história do futebol de Santa Catarina. Griso jogou em outras equipes. Em Santa Catarina, jogou na Chapecoense, voltou para o interior gaúcho, Passo Fundo, São Paulo de Rio Grande, de novo jogando no Rio Grande do Sul, no gaúcho. Teve uma passagem rápida pelo São Caetano, Clube do Remo, e o último time do Griso foi o Tubarão. Griso recentemente teve um princípio de infarto, mas está recuperado, vivendo bem, dirigindo equipes como treinador, coordenador técnico, trabalhando nas categorias de base no Rio Grande do Sul. Você acompanhou aqui no Futebol Interior a história de mais um jogador. Hoje eu falei de Griso. Griso, meio atacante, lendário, jogando no Criciúma, jogando em várias equipes de Santa Catarina, jogou no Tubarão, Chapecoense, campeão no Avaí Série C do Campeonato Brasileiro, jogou no Botafogo do Rio, Bahia, jogou no interior do Paraná, jogou no Colorado também do Paraná, jogou no Rio Grande do Sul e na Ponte Preta. Em 1997 ele foi muito importante. A experiência de Griso, aliada à combatividade de outros jogadores, fizeram com que a Ponte Preta retornasse à Série A do Campeonato Brasileiro. Quer que eu fale de algum outro jogador, de um confronto, que eu conte alguma história para você? Entre em contato aqui com os canais do Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. A fake news, Arthur Eugênio Matias. Tá preocupado, hein? Tá tenso, hein? Tá tenso, muito tenso. Tá tenso. Até que ele não tá muito, viu, Constantino? Sabe que eu estive conversando com ele antes do jogo. É que às vezes a gente acostuma, né? Sabe aquele negócio? Eu não diria assim, jogou a toalha, entendeu? Mas ele tá bastante... Conformado? Eu tenho uma tese que o ser humano, ele se adapta a qualquer coisa, né? Tanta coisa boa quanto a coisa ruim. Acaba virando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho, a guerra, né? Ucrânia e Rússia. Ninguém fala mais, né? Já acostumou, né? E o pessoal continua soltando bomba. Continua morrendo gente, então, né? quer dizer, o pessoal acha que é normal, mas não é. Ô, Corsato, dá uma passada aí pelo Facebook aí, quem é que tá participando com a gente já, Corsato? Aliás, fechamos mais um mês na liderança no Facebook, transmissões tanto da Ponte Preta quanto de jogos do Guarani. E não é só liderança, viu, Claudinei Corsi? É liderança somada à liderança, porque se somar todos os outros companheiros e concorrentes juntos, não dão a audiência aqui dos canais de Futebol Interior. Que legal! Então, muito obrigado você que participa. No canal de áudio, nós estamos entre as 5 melhores rádios que transmitem futebol de Ponte Preta e Guarani. Entre as 5 melhores rádios, sem ser rádio fixa. E no YouTube também entre os 5 melhores. Ou seja, a gente só tem que agradecer a grande audiência. A Hora da Macaca, por exemplo, às segundas-feiras, dá mais audiência no Facebook do que muitos jogos que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Legal. Deixa eu abraçar aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. 3 pontos hoje tão importante quanto os do derby, tá dizendo ele aqui. Então ele tá indo meio que contra o que eu penso aqui. Valeu, Wilson, aquele abraço. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, a Ponte vai buscar a vitória hoje contra o Brusque, 3-1. Osmar Dangar, boa noite, pessoal, que tenhamos mais uma alegria. Ultimamente a Ponte tem sido gentil com a gente. Dos últimos 10 jogos a Ponte só perdeu um, hein? A Neuci Lucato, Leuci, beijo pra você, querida, obrigado. Ivan Oliveira, boa noite, galera Ponte Pretana. Depois de comemorar os 122 anos ontem, hoje é dia de receber o presente. Uma bela vitória contra o Brusque, Macaca 2-0. Aliás, tem um texto no blog Planeta dos Macacos que eu fiz em homenagem à Associação Atlética Ponte Preta e que o Elcio Paiola brilhou esse texto com imagem, com fotos. Tá bacana, dá uma chegada lá no blog, tá? Osmar Dangar.
Na verdade, eu recebo essa vitória contra o Vasco como sendo o verdadeiro presente da Ponte Preta para nós. Já foi antecipado, né? Mas não custa, né? Mais um, né? Esse presente sempre Seria é bom, bom, né? né? Sempre é bom. O Sérgio Pasquini também tá ligado com a gente, escreveu aqui, Ponte, macaca querida, você participa, viu? Pode mandar sua mensagem aqui. O repórter mais feio do Brasil tá com a gente também, o Albert Cavalcante. O Ademir Júlio também tá ligado. Pessoal que tá com a gente aqui na nossa live no Facebook Futebol Interior, Claudine Costa. Legal, eu vou dar uma passadinha aqui no Futebol FI. Tem uma participação aqui até meio grande do Gustavo Carvalho, mas deixa eu ver se eu consigo sintetizar aqui. Grande, Gustavo. Ele diz aqui, o site da Ponte soltou a escalação com Kaique França no gol. Ele diz que se ele não estava suspenso, não, e com o terceiro cartão amarelo, aí ele disse, eu pouparia vários jogadores, mas vamos torcer que tudo corra bem e não perder nenhum jogador importante para o derby. Acho que o Hélio vai tentar o resultado no primeiro tempo e depois tira todos que deveriam ser poupados. Até por isso, o Léo Santos está no banco de reservas. E ele termina aqui dizendo assim, Kaique não pode dar mole fazendo cera. Acho um risco desnecessário não poupar. Mas vamos confiar no que o Hélio está pensando, disse aqui o Gustavo Carvalho. Tá certo, Gustavo. Penso como ele também. Temerário, por exemplo, o Kaique não estar em campo. Ele pode falhar contra o Guarani? Pode. Mas é temerário o Kaique, o goleiro titular, não estar em campo nesse jogo. Quem vem jogando é que tem que estar no gol, né? Eu penso assim. Tá certo. 9 da noite, mais 9 minutos em Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, trazendo convidados aqui na nossa jornada esportiva e muito mais de Ponte Preta e Brusque. A bola rola 21h30 lá em Brusque, Santa Catarina. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Costa. 9 da noite, mais 12 minutos em Campinas, 9h12, tá chegando a hora, já 9h30 da noite, a bola rola no Augusto Bauer em Santa Catarina, lá em Brusque, tem Brusque e Ponte Preta, já temos aí a imagem do estádio, olha aí, bela Brusque em Santa Catarina. Diz aí, Corsato. Tá chovendo lá, hein? Tá chovendo. Ô, Ney, o Sérgio Pasquini tá ligado com a gente. 14 graus lá, Corsato. Pois é. O Sérgio Pasquini tá ligado, escreveu Ponte, macaca querida. O Márcio Adriano, bora ganhar macaquinha. Roberto Santos, eu pouparia os 11 hoje. Antônio César Ferreira, boa noite, meus amigos. É o Cezinha, Parque Eldorado Campinas. Vamos ganhar, coloca ele aqui. Ô, Antônio, amém, rapaz. Tomara, viu? Renatinha Dalgalo, sempre com a gente. Ô, Renatinha, tô devendo, né, colocar você lá no grupo de novo, né?
Agora que eu lembrei, a minha mente, ela é uma vaga, mais uma vaga lembrança. Daqui a pouco a gente vai colocar você de volta lá no grupo, tá? O Celso Fittipaldi, boa noite, vamos que vamos, macaquinha. Que grupo é esse, Corsato? É o grupo Planeta News, que é o Planeta dos Macacos, né? Lá você tem informações, tem, por exemplo... já tá, né? Hã? Fittipaldi já tá. Fittipaldi já não é a Renata Dalgalo. Ah, tá, mas a Renatinha tava, né? E ela, como eu não gosto muito quando o pessoal fica metendo muito pau na Ponte Preta, entendeu? Eu sei que é duro perder, mas assim, quando a gente perde e eu entendo, né, a revolta, mas aí o nego fica falando que esse time já caiu, esse time não tá com nada, eu não gosto muito disso, né? E a Renata, ela mais ou menos joga no meu time e ela saiu do grupo porque ela falou, Corsato, não tá muito bom o ambiente, a torcida tá sem paciência, eu vou sair. Mas agora tá melhorando a fase, vamos voltar, né, Renatinha? Celso Fittipaldi tá com a gente, Francisco, hoje meteu um atestado, mas foi liberado. Grande Frank, um abraço. Osmar Dangar. Fiquei sabendo que ele tinha uma corrida hoje pra Niterói, por isso que ele não veio, viu, Corsato? Até eu, né, velho? Até eu. Matheus também nem era pra ir pro jogo. Acho um dos mais importantes ultimamente, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Mas aí, Osmar, foi aquilo que eu falei, falta de opção, né? O Maciel Adriano, Nega Véia ganhando hoje de 2-1. Pra cima, macaca querida, amor da minha vida, pessoal aqui no Facebook, vai mandando mensagem. E eu tenho futebol interior também aqui, olha, o Gustavo Carvalho é bom, eu gosto de ouvinte assim, ele tá no futebol FI e no futebol interior. Ele é nosso ouvinte. Nos dois no YouTube. Aqui no futebol interior ele falou, boa noite amigos, boa transmissão a todos e confiante para mais um bom resultado da nossa macaca querida, amor da minha vida, vamos Nega Véia. O Akira Miyamoto, boa noite, vai macaca. O Severino Francisco da Silva, um abraço a toda a equipe. Estou aqui em Piracicaba. Piracicaba, que eu adoro tanto. Aí é a música, né? O Rio de Piracicaba. Tem essa também. E tem Pamonhas de Piracicaba, né? Mas aí não é música. O Severino Francisco da Silva, que está em Piracicaba, o Carlos Lemos Matozinho, Ponte Preta 3-1 no Brusque. O Cláudio de Souza, boa noite a galera ponte pretana. Se manter a pegada dos últimos jogos, hoje vamos faturar mais 3 pontos. A rapaziada tá aqui também no nosso futebol interior. Olha agora, diga aí, vamos segurar um pouquinho, porque daqui a pouco já o Hélio vai falar. O Hélio vai falar e a gente vai trocando uma ideia aqui. Depois o Anderson o Grigo traz o seu convidado, que inclusive joga hoje e é um dos caras que mais cresceram aí, né? Ou um dos que mais cresceu, vou usar o verbo na forma correta, com a camisa da Ponte Preta. 3 gols, artilheiro, vice-artilheiro do time na competição. E subiu demais o trabalho do Olisson, camisa 10 da Ponte, né, Grigor? Carlos, quando você diz 3 gols, você chegou a analisar a súmula do jogo contra o Vasco? Sim, a gente tava batendo um papo aqui. E aí não entra, o primeiro gol que foi do Alisson, claramente, sim, né? Foi dado pro Leonaldi. Por enquanto, no papel, o gol é do Leonaldi. Isso. O gol tá pra ele, né? O gol tá pra ele. Então o Alisson, no papel, o Alisson tem 2 e o Leonaldi 1, né? Só que vamos combinar que o gol é do Alisson, né? Vão ter que arrumar esse negócio aí, né? Os caras vão ter que arrumar isso, porque o gol com certeza é do Alisson. E a Ponte hoje vai de preto, viu? Camisa preta, faixa branca. Que coisa linda nessa camisa da Ponte Preta, né, ô Grigo? Vamos combinar, maravilhosa. Né? Vamos combinar. E pro derby, nós vamos ter, acho que uma branca e uma preta, viu, Aí Corsato? sim, Claudinei Costa, você é simplesmente sensacional, fantástico. Uma branca e uma preta. Você já sabe como será o sorteio ou não? Ainda não. Não, ainda não. Mas aguarde. Mas o pessoal... E eu tô esperando também a sua decisão contra aquele training, né, bonito da Ponte Preta que a gente tá aguardando aí, né? Sim. Desde os gols do Richard, né? Verdade. Que não saiu, né? Que não saiu, né? Verdade. Não saiu os gols dele, né? Eu saiu lá no CRB, mas aí não vale, né? Estou esperando a sua determinação para o sorteio. Se você quiser colocar no derby também, de repente... Gol do Nicolas, olha aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar, porque aí já tem bastante prêmio, né? Já tem 2 camisas da Ponte. O Sato tá com dó de dar os prêmios. Tem 2 camisas da Ponte, aí vai ter mais camisa do Guarani também. Tem 2 também do Guarani. Pô, tem prêmio pra caramba, aí vamos tem produtos da Prone Alimentos. Isso aí, que coisa maravilhosa. Tem ingresso pra... Do Belo com feijoada. Então, tá vendo? Vamos lá, o técnico. Hélio dos Anjos. Vai, fala aí. E o equilíbrio necessário, né? Nós temos uma característica de jogo que ela passou aí o primeiro turno todo, a gente implantando, e
conseguimos agora criar uma situação de estabilidade nesse sentido. A chegada também de 2, 3 jogadores mais experientes dá o equilíbrio também em termos de qualidade e de experiência. Nós estávamos com um grupo muito jovem, temos eles ainda, seguraram muito bem a peteca no primeiro turno, de ser um time competitivo, e eu acho que o trabalho tem condições de melhorar. Tá aí então a palavra do técnico Hélio dos Anjos, antes da partida. Os caras cortam sem dó, hein? Coitado. É o tempo, né? O tempo da TV. Time is money. Tá aí a meia palavra do técnico Hélio dos Anjos. Mas tá bom, já deu pra ouvir o Hélio dos Anjos. Agora vamos então com o convidado. Vamos lá, Grigor. Vamos lá então, vamos ouvir o meia Alisson da Ponte Preta. Como é que você projeta mais esse desafio que a Ponte tem fora de casa? Mais um confronto muito difícil, né? Mas estamos preparados, sempre trabalhando muito forte, mesmo que a preparação tenha sido curta. Mas vamos lá fazer um grande jogo, fazer além do que fizemos aqui contra o Vasco, porque sempre tem que querer mais, correndo sempre em busca da vitória. Como é que você tem visto essa crescente da equipe durante a competição? É uma evolução muito boa, né? Acho que dos últimos 10 jogos perdemos apenas um, que foi para o Grêmio. E a gente tem conseguido fazer o que o professor pede a gente, de intensidade, de propor o jogo. E isso tem sido muito importante para a gente e que continue assim, né? Que a gente consiga colocar essa identidade da Ponte Preta, que agora jogar para frente e pressionar o adversário, porque sempre vamos estar mais perto da vitória, jogando assim. Com essa situação de ser um dos artilheiros da equipe, a gente sabe, né, que você tem suas obrigações defensivas, mas fala do seu momento. Muito feliz, né? Eu tenho sido muito honrado por Deus por estar passando por esse momento aqui na Ponte Preta, fazendo meu terceiro gol com essa camisa tão pesada. Mas como você mesmo falou, não é só fazer gol, eu tenho minhas obrigações de ajudar na marcação, correr ali dentro de campo e sempre honrar a camisa da Ponte Preta, que é o mais importante. Como é que é o Alisson? Como é que você se vê como atleta? O que você acredita que pode melhorar? Aquilo que você tem a evoluir? Uma característica forte que você tem? Cara, eu tô me sentindo muito bem aqui na Ponte Preta. O professor Hélio tem me dado muita liberdade para jogar, eu tô conseguindo chegar mais na área. Uma coisa que eu evolui bastante foi o cabeceio, né? Dos 3 gols, os 3 foi ali na área, cabeceando bem. Então, eu tô me sentindo muito bem, espero continuar nesse momento maravilhoso junto com meus companheiros, que a gente possa buscar mais vitórias aí na competição para buscar nosso objetivo. A presença do Elvis no setor de meio de campo e as assistências que ele tem dado, né? Inclusive, gols que você fez com assistências dele. Como é que você vê também esse encaixe do Elvis no setor de meio de campo, que também é um setor concorrido entre vocês, né? O Elvis dispensa comentários, é um cara com muita qualidade, a gente sabe que quando a bola chega no pé dele vai sair uma jogada. Então chegou, já ajudou muito, vai ajudar ainda muito mais. E a gente confia muito nele, tomara que continue assim nos ajudando com assistências, com gols, porque é um cara muito importante pra gente. Tá aí a palavra do meia, o Alisson, que está atravessando uma excelente fase na Ponte Preta e tomara que continue assim, né, Claudinei? É verdade, Corsato, jogador importante, né, vem crescendo na Ponte Preta e ele tá, o que é mais importante que a gente sente, pelo menos eu já mais de longe, né, vendo aquele jogo contra o Vasco da Gama, a identificação dele com o torcedor da Ponte, né, Corsato? Isso é muito importante em se tratando de Ponte Preta. Ele chegou meio tímido, né? Chegou meio tímido e foi aos poucos, né? Pegando força, né? Pegando aquele tato com a camisa. E agora o torcedor da Ponte ele já caiu na graça do torcedor Ponte Pretano. Por quê? Porque é o seguinte, quando tá ruim na bola, vai na raça. Vai na raça. Vai na raça, e é o que o torcedor da Ponte Preta gosta. Mas ele é bom jogador, tanto que a Ponte Preta estendeu o contrato dele até 2017. A Ponte agora é parceira do Atlético de Minas Gerais, tem 50% do passe do jogador, contrato até 2017. Mais um gol dessa diretoria da Ponte Preta com o Alisson, jovem e que se continuar jogando assim, tem muito futuro pela frente. É verdade, uma passadinha rápida aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, né, que já começou. Mais cedo tivemos Vila Nova e Londrina empatando 0-0. Agora às 21h30 também tem Bahia e Ituano, além de Ponte Preta e Brusque e Ponte Preta, que você vai acompanhar aqui com a gente. Amanhã, sabadão, 11 da manhã, começa em Operário e Sampaio Correia. Também tem Vasco e Tombense. Transmissão. Isso, aqui do futebol interior. Isso. Às 16 horas, Sport e CSA. Às 16h30, Cruzeiro e Chapecoense. Às 18h30, com abertura às 17h30 aqui no futebol interior,
vai ter Guarani e Náutico no Brinco. Às 8h30 da noite tem CRB e Grêmio no domingo, fechando a rodada às 11 da manhã. Tem Novo Horizontino e Criciúma. Uma passadinha pela classificação atual da Série B. Em primeiro, Cruzeiro, 52 pontos. Em segundo, Grêmio, 43. Terceiro, Bahia, 40. Em quarto, o Vasco da Gama, 39. Na quinta colocação, Londrina, 34. Sexto é o Tombense, 33. Sétimo, Sampaio Correia, 32. Oitavo, o Sport, 31. Nono, o Ituano, 30. Em décimo, Criciúma, 30. 11º, a Ponte Preta, com 29. 12º, CRB, 29. Em 13º, Novo Horizontino, 28. 14º, Brusque, adversário da Ponte daqui a pouquinho, 25. Em 15º, Chapecoense, 25. 16º, Operário Ferroviário, com 24. Na zona da degola, 17º, CSA, 23. Em 18º, Náutico, 21. Em 19º, Vila Nova, 21. E em 20º, Guarani, com 20 pontos. O Guarani na lanterna da competição. Agora, 9 da noite, mais 23 minutos. Anderson Grigoleto. Times já definidos, né, Anderson? Times definidos, Ney. E arbitragem? Também definida. Legal, então em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Você confere a ficha técnica completa de Brusque e Ponte Preta. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Técnico Hélio dos Anjos escalou a macaquinha desta maneira para enfrentar o Brusque. Número 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. Número 4, Matheus. 39, Guilherme Souza. E 15, Arthur. 32, Fraga. 5, Leonaldi. 25, o Alisson. 62, Elvis. 7, Everton. 10, o Capitão Luca. Repeteco da Macaca, 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 39, Guilherme Souza. 15, Arthur. 32, Fraga. 5, Leonaldi. 25, Alisson. 62, Elvis. 7, Everton. E 10, Luca. Para o banco, tem como opções o técnico Hélio dos Anjos, Luan, Léo Santos, Bernardo, Moisés Ribeiro, Nicolas, Amaral, Felipe Amaral, Fecim, Luiz Felipe, Cássio Gabriel, Jean Carlos e da Silva. É a macaquinha mais querida do Brasil, que ontem completou 122 anos de existência. A Ponte Preta, que tem 23 jogos com 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas como visitante, 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 29 pontos ganhos, ocupando a 11ª colocação. Um aproveitamento até aqui de 42%. Na questão disciplinar, foram 71 cartões amarelos e 7 vermelhos. Marcou 20 gols e sofreu 19. O artilheiro é o Luca, com 10 gols. Próximo jogo da Macaca, dia 20 de agosto, sábado, às 11 da manhã, contra o Guarani, no derby de número 204, no estádio Moisés Lucarelli, aqui em Campinas. Futebol Interior. O técnico Luan Carlos escalou o Brusque desta maneira para enfrentar a Ponte Preta. 12, Jordan. 8, Zé Matheus. 4, Everton Alemão. 40, Wallace, o capitão da equipe. E meia dúzia, Ayrton. 5, Rodolfo. 26, Balotelli. Número 7, Álvaro. 11, Fernandinho. 9, Alexandro. E 17, Patrick. 12, Jordan, 8, Zé Matheus, 4, Everton Alemão, 40, Wallace, meia dúzia, Ayrton, 5, Rodolfo, 26, Balotelli, 7, Álvaro, 11, Fernandinho, 9, Alexandro e 17, Patrick. No banco tem como opções Juan Carneiro, Lucas Barbosa, Bruno Aguiar, Jansson, Trindade, Luiz Antônio, Felipe Manuel, Gabriel Taliari, Jailson, Alex Juan, Crislan e Paulo Baia. É o Bruscão, 23 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Como mandante, 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Somou até aqui 25 pontos ganhos, ocupa a 14ª colocação, com aproveitamento até aqui de 36%. Questão disciplinar,
57 amarelos e 2 vermelhos. Marcou 16 gols e sofreu 21. O artilheiro é o Diego com 3 gols. O próximo jogo do Bruscão, dia 20 de agosto, também no sábado, às 4h30 da tarde, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do árbitro FIFA, Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Assistente número 1, Tiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro também. Assistente número 2, Márcio Gleidson Correia Dias, do Pará. Quarto árbitro, Edson da Silva, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo do Rio de Janeiro, Rodrigo Nunes de Sá. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA Rio de Janeiro, que apitou no dia 7 de julho, CSA 0, Ponte Preta 1. Quem sabe hoje também ele não apita Brusque 0, Ponte Preta 1 também. Estaria de muito bom tamanho e de muito bom grado este presente para o torcedor da Macaca. Carlos Corsato, só mais uma palhinha aí, então o time já definido, o Elvis vai para o jogo, o Alisson já deu entrevista aí, o Everton está se encaixando aí. Você acha que Everton e Luca pode dar samba ali na frente, Corsato? Sim, o Everton jogou muita bola, né? O Everton jogou muito bem contra o Vasco, já havia feito um bom jogo no empate da Macaca no jogo anterior, enfim. Eu falei aqui fora do ar, né? Falei também na hora da Macaca, se o Everton jogar 40% do futebol que ele apresentou no Flamengo e no primeiro ano de São Paulo, né, na Série B vai ser diferenciado, mesmo que está acontecendo com o Elvis, né? Você olha o Elvis no campo, você fala, poxa, parece que tá fora de forma, né? Mas o Elvis, a Ponte Preta, com o Elvis em campo, a Ponte Preta fez 7 gols e ele participou direta ou indiretamente de todos. É verdade. Não, né? a forma física dele é essa aí mesmo, né? A gente já tá meio acostumado, né? E outra, não precisa correr, né? O cara tem habilidade, sabe jogar, não pode botar né? o cara pra correr. Não, pra quê? Deixa os meninos correr, pô. Exatamente, ele só põe os caras pra correrem. É isso. Tá muito bem, lá no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, tudo pronto, os jogadores fazendo aquela última corrente pra frente, cada um do seu lado. Hélio dos Anjos conversando lá com o treinador também do Brusque, tudo pronto. Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora a bola está com ele. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos lá com a Série B desse Campeonato Brasileiro, rodada de número 24 da Série B, Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar para Ponte Preta e Brusque, Ponte Preta, estádio Augusto Bauer, em Brusque, no centro de Santa Catarina, na rua Álvaro, no centro de Brusque, né, em Santa Catarina, na avenida Lauro Miller, 49, no centro de Brusque. Estádio que tem capacidade para 5.000 pessoas e o estádio não é do Brusque, esse estádio é do Carlos Renault, que é um clube que disputa a Série B do campeonato em Santa Catarina, inclusive está classificado foi para semifinais aí, para tentar subir para o ano que vem, o estádio que vai ser reformado. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, vai tocar na bola o Luca, apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol, nação ponte pretana, você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Bom futebol pra você. Macaca todo de preto, com a faixa preta no peito, faixa branca no peito, camisa preta, olha lá, time da Ponte, vem na marcação, chega a zaga, goleirão ali o Jordan, hein, Deus do céu, se atrapalhou todo, o Luca não conseguiu pegar, aí a zaga conseguiu tirar. Deixa eu fazer aqui então, de novo o desenho do jogo pra você. Macaca toda de preto, faixa branca no peito. O goleiro da Ponte, o Kaique, hoje tá todo de azul. Já o Brusque joga de camisa amarela, calção vermelho e meias brancas. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli tomando como base
as cabines de imprensa, a Ponte Preta estaria atacando para o gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bola para Arthur, na ponta ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Leonaldi, começa tudo no campo de defesa. Começou onde, Claudinei Corsi? Bola rolando, 2 minutos do primeiro tempo para Bahia e Ituano. Bahia e Ituano, mais cedo Vila Nova empatou com o Londrina. E olha só, hein, Londrina que é o 5º colocado nesse momento. Londrina tem 33 pontos, né? É isso? 33, né? 34. A Ponte Preta, se vencer hoje, é claro, né? A gente tem que pensar jogo a jogo. Mas a Ponte que até há pouco, né? Disputava ali a rabeira do campeonato. Se a Ponte vencer hoje, a Ponte vai ficar a 2 pontos do 5º colocado da competição. É claro, né? Que aí para a 4ª posição, né? O passo é um pouco maior. Mas veja só... seria o Vasco com 39, né, na 4ª colocação. Isso, hoje a Ponte está a 10 pontos do 4º colocado, né, mas coisa impensável, há 45, 50, 60 dias atrás, né, esse momento da Ponte Preta é impensável, né. Eu, por exemplo... E é um campeonato, esse campeonato aí da Ponte Preta agora, Corsato, é aquele campeonato que deixa o torcedor mais tranquilo, entendeu? Quer dizer, não fica na rabeira do campeonato, você fica ali na 10ª, na 9ª, na 8ª colocação, com chances de chegar na 4ª, evidentemente, como você disse, é difícil porque as equipes já acabaram desgarrando um pouco, mas pelo menos dá uma tranquilidade para o torcedor, para ele ir no jogo, para ele acompanhar, para ele ter confiança, e não aquela draga que estava de ficar na rabeira do campeonato, né? Pois é aquilo que a gente fala aqui, já são 3 minutos, bola na lateral direita, é aquilo que a gente fala aqui, por exemplo, a Ponte jogou contra o Vasco, ela já não tinha, claro, tinha que ganhar, tem que ganhar, né? Mas ela já não tinha aquele negócio da necessidade, precisa ir pra cima do Vasco porque tem que ganhar. Quando isso acontece, você tem que jogar com o Cruzeiro fora, Vasco fora, Bahia fora, Sport fora, Grêmio fora, e tem que ir para ganhar. Você não consegue praticar aquele futebol tranquilo, né? De um time que tá ali disputando o campeonato. Mas a Ponte melhorou. Só que hoje o jogo é contra o Brusque, que vem bola aqui pela direita pro Patrick, entrou na grande área, vai queimada ali, chega na marcação para cima dele. Arthur! Dá um bico nessa bola, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Brusque. O primeiro, lado direito, campo de ataque. Próximo ali a torcida da Ponte. Torcida da Macaca, por exemplo, do São Bernardo. Tá lá com a sua faixa. Escanteio para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Grigô. Chegou com perigo ali pelo lado direito a equipe do Brusque. Tentou fazer o arremate o número 11, o Fernandinho. O Arthur estava em cima da jogada, escanteio. Bola na área da Ponte. Ayrton, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, o primeiro do jogo. Levantou, tocou na boca do gol. Arthur mete a cabeça na bola, tira. O Ayrton bateu o escanteio. O Arthur tirou, mais um. É pra treinar. Tira daí, Ponte. Tira daí, Macaca. Vem Ayrton pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Brusque. O Everton, o Zé Matheus, o Everton alemão e o Zé Matheus, zagueiros grandes, estão na grande área. Levantamento, o primeiro pau sobe de cabeça pra tirar dali. O camisa número 39, o Guilherme Souza, ex-15 de Piracicaba, faz a estreia com o time da Ponte Preta. Bola aqui pela ponta direita. Trabalha a bola pra Álvaro na marcação. A zaga tirou. Lateral cobrado. Tem pressa o time do Brusque. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Guilherme Souza. Cabeça na bola, chega para tirar dali a bola volta para o Everton. Vamos chegar a 5 minutos passados desse primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Brusque. Toca de 5 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0. Conosco, notícias do esporte. Portal Araraquara News. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. Leonaldi vira esse jogo, trabalha a bola aqui para Igor Formiga. Igor Formiga, chuteira vermelha, passa a linha que ele vira o gramado, toca a bola aqui na ponta, bola para o Fraga. Fraga, chuteiras brancas. Ponte que tem 2 novidades no banco de reservas hoje. Moisés Ribeiro, que há um tempinho não estava no banco, e o Léo Santos, também no banco de reservas. Everton, vem ele, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Primeira vez que o Léo Santos é relacionado nesse campeonato. Bola pro Elvis, primeira participação dele no jogo. Tentou fazer o passe pro Formiga, chegou o Ayrton, tirou, voltou, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Fernandinho. Fernandinho volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui pro camisa número 26, que é o Balotelli. Balotelli tentou fazer o passe ali pelo meio, pelo Fernandinho. A zaga da Ponte tirou, a bola voltou com Fraga, falta. Tá marcando a falta o Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro carioca, 43 anos. Falta pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação.
Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos abraçar aqui o Hudson Batagini. Fala, Charles. Carlão, é impensável, mas para a Ponte não é impossível. Tudo é possível. Vamos tomar a vaga do Vasco. Ei, torcedor da Ponte. Valeu, Charlão. Aquele abraço, rapaz. O Thiago Moreira, da torcida Ponte Shop. Ô, Tiagão, como é que você tá, meu querido? Ponte Shop com vocês. Mande um abraço pra mãe, a Lúcia. Grande abraço pra você, Thiago. Eu adoro esse nome. A minha mãe também se chamava Lúcia. Um abraço pra você, viu? Obrigado pela participação. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Procurava ali o Alisson, chega. Era o Elvis que é para a jogada. Chega ali a zaga da equipe do Brusque pra tirar. Sai jogando o time do Brusque lá pelo setor de ponta direita. Vem Brusque. Bola com o Alexandro. Vai pro cruzamento. O Patrick tá na grande área. Chegou no Arthur. Tirou, jogou bola, linha de fundo. Ô, Grigo, terceiro escanteio com 7 minutos, hein? Terceiro escanteio para a equipe do Brusque. Mais uma vez ali pelo lado direito, o Alexandre tentou fazer o cruzamento rasteiro. Mais uma vez o Arthur colocou a bola para escanteio. Bola na área da Ponte Preta de novo. Informação para Betchamps. Bola na área da Macaca, se segura aí, Ponte. Vem Ayrton para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Brusque. Tá 0-0, 7:30 passados. É primeiro tempo, 24ª rodada. Levantamento na boca do gol, fechado, Formiga. No primeiro pau, hein? Meteu a testa na bola, tirou. Rapaz, é o quarto escanteio. Se você colocou lá que com menos de 10 minutos teríamos 4 escanteios, chegamos no quarto escanteio. Se você jogou na Betchamps, vem Ayrton pra bola, levantou, fechado na boca do gol, bate, rebote danado, pegou nas costas do Leonaldi, aí completa a zaga da Ponte, completa, tira dali, bateu na bola, o camisa número 39, o Guilherme Souza, trabalha a bola aqui pra Ponte, bola pro Everton, tá aberto, livre, leve e solto ali pela ponta esquerda, melhor pra zaga da equipe do Brusque. Zé Matheus, ganha essa bola pra equipe do Brusque, trabalha a bola aqui pro Bruscão, bola volta pelo meio, bola volta pra Ponte, bola pra Fraga. Fraga faz o passe, toca a bola aqui pro Alisson. O Alisson que tem 3 gols da competição, né? Mas a CBF só tem 2 por enquanto. Vem ele na marcação, foi na bola, hein? Ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola pra Fernandinho. Fernandinho volta um pouco mais atrás, bola pra Álvaro. Experiente Álvaro. Vem o Alisson, bate na bola, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Fraga. Fraga no meio, trabalhou. Bola pro Elvis, caiu ali. O Álvaro no gramado, 8:40, a bola volta pro Everton. Everton na ponta esquerda, toca a bola pro Luca. Artilheiro da Ponte, 10 gols na competição. Ponte que marcou 20. 50% do Luca, bola ali pelo meio, bola para Leonaldi, quase 9, passados o primeiro tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vai participando, mandando mensagem. Já vou lá pro Facebook, no YouTube também. O Claudinei Corsi tá ligado. Já vou falar de você. Álvaro trabalha a bola para a equipe do Brusque. Volta a bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Ayrton. Passa a linha que divide o gramado. Toca a bola aqui para Fernandinho. Se pegar é perigo, não pegou, saiu. Lateral pra Ponte. Rafael Matias. Vamos, Ponte. Burg Carlos. A locomotiva inglesa. John Fowler. 11 de agosto, 1872. Apitou. Pra cima deles, Ponte Preta coloca aqui o Burg. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá ligado com a gente. Osmar Dangara, Vivi Vicente, boa noite. Cheguei, coloca ela aqui. Bora, nega véia. Beijo, Vivi. Beijo, Vivi. Manda beijo pra Vivi aí, Grigo. Beijo, Vivi. Antônio Batista, vamos, nega véia. O Rafael Matias, já falei do Rafael, já. Fernando também tá com a gente. Ô, Fernando, eu juro por Deus que eu vou tentar falar o seu sobrenome correto aqui, tá? Fernando Beluomini. Vamos, Ponte, coloca ele aqui. Edson Cláudio, vamos, Ponte. Também tá ligado, Fernando Carlos Ungaretti. O jogo será fácil pra Ponte, será? Pra Ponte não tem coisa muito fácil não, viu, ô Francisco? Obrigado pela participação. Bola aqui para a equipe da Ponte Preta. Já o Ney vai falar do YouTube. Bola com o Leonaldi. Volta a bola um pouco mais atrás. Bola para Everton. Everton para Arthur. Arthur passa essa bola. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Guilherme Souza. Guilherme Souza, 28 anos. 1,87 m de altura. Veio do 15 de Piracicaba. Trabalha a bola para a equipe da Macaca. Bola para Matheus Silva. Silva tá com a bola ali no meio para o Fraga. Fraga para Matheus Silva. Eu ia chamar o Ney.
Mas você sabe como é, né? Bola no campo de defesa, bola pro Matheus Silva, agora ele ganhou a bola pra ponte, tem o Formiga pedindo aqui na ponta direita, vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Alisson, chegou na marcação pra cima dele o Balotelli, o Alisson foi pra bola, não desiste, insiste, persiste, 11 minutos passados, primeiro tempo, bola pra ponte na ponta esquerda, é o Everton, sai da ponta, vem pro meio, trouxe a bola, perna direita, cruzamento, sobe, Everton, Alemão tira, a bola volta pelo meio, o Álvaro ganha pra equipe do Brusque, mas perde na sequência, a bola voltou pro Alisson, chuteiras azuis, o Alisson vai virar o jogo na ponta esquerda. O passe era na direita, vamos combinar, né, o Alisson. Aí a zaga da ponte chega para tirar. Ney, YouTube. Legal, YouTube Futebol Interior, mandar um abraço aqui lá para a cidade de São Carlos, o bairro Eduardo Abdelnur. Para o Carlos Eduardo, que diz que vai ser 2-0 para Macaquinha. E o Gilberto Gabriel também diz aqui, vamos ganhar Ponte Preta, para ir com mais confiança para pegar o Guarani. Quem mais aqui? O Under Black. Bora, Macaca! É isso, o pessoal participando. Arthur pra bola. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Ayrton. Tira, mete a bola, linha de fundo. Escanteio pra ponte, Grigol. No cruzamento do Arthur, a bola deu aquela quicada na grama ali. O Ayrton praticamente estava sozinho, mas ele não quis saber de brincadeira, não. Colocou a bola para escanteio, primeiro escanteio da Ponte Preta no jogo, bola que Elvis vai fazer o cruzamento na área. Informação para Corujão Autopeças. A nação Ponte Pretana tá com a gente, Thiago Belmiro, Sérgio Pasquini, Sival Silva aqui, nosso atacante. Fala, Sival, como é que você tá, meu querido? Obrigado pela participação. Escanteio pra Ponte, a zaga tirou, a bola voltou. Arthur toca a bola para Elvis, Elvis pro Arthur, Arthur para Elvis. O Arthur tá aqui na ponta direita. Aí ele fez a proteção, a bola ficou fácil ali pro Jordan. Sai no gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Passa o tempo passa. O jogo é esse. 13 minutos passados desse primeiro tempo, 32 no regressivo pra terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não. Placar, futebol interior, 24ª rodada. Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, Ponte, Brusque, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Claudio Nicorsi. Legal, mais cedo, Vila Nova e Londrina empataram por 0-0, estão correndo atrás da bola já com 7 minutos. Bahia e Ituano também está 0-0. Amanhã, 5h30 da tarde, tem Guarani Náutico aqui nos canais Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte, Brusque, Ponte, tudo igual, tá 0-0. Abraçando aqui o Guilherme Busson. Vamos Ponte, Aparecida Celso, vamos Ponte. 3 pontos hoje. João Limírio Neto, boa noite, macacada. Ô, João, obrigado. Obrigado por estar com a gente. Seja bem-vindo aqui, tá bom? A nossa transmissão. O Iago de Oliveira Pasquini também tá ligado. Carlos Roberto Soares. Bora, Macaquinha, 2-0. Antônio Batista, vamos, nega véia. Fábio Bueno de Lima, vamos ganhar, Macaquinha, tamo junto. Maria Luísa volta. Ô, Maria Luísa, beijo. Acredito sempre na Ponte. Seja bem-vinda. Minha querida, é muito bom ter você com a gente. Falta pra Ponte, 14 minutos passados deste primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pro Brusque. Olha o Elvis, cobrança de falta, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Brusque pra tirar. É no 40, o Wallace. Mete a testa na bola, tira dali. Você lembra do Wallace, né, Grigor? Lembra dele, né? O Wallace? O Wallace, experiente o Wallace. Corinthians, Flamengo. Vitória da Bahia. Eu tô assustado agora ali com o Everton. O Everton, ele, fora do campo ali, numa jogada junto do Zé Matheus, ficou preso ali o pé do Everton na grama. E ele tá sentindo muita dor, o número 7 da Ponte Preta. Fora do gramado, ele foi escorregando, o pé ficou preso na grama. Sentindo muita dor ali, o atacante Ponte Pretano, coiçado. Que pecado. Júnior Souza pra cima, nega véia, tá dizendo ele aqui, valeu. Fábio Bueno de Lima, Burg Carlos, Marcelo Ramos, Joaquim Alves, tá todo mundo ligado com a gente por aqui. Eu acho que não vai dar pro Everton não, hein? Analisando o lance, a hora que ele foi bater na placa ali de propaganda, o pé dele parece que ficou meio balançando, Coçato. Parece, na imagem parece que deu uma bambeada. Na imagem parece que deu uma bambeada. Até o médico da equipe do Brusque chegou e a ambulância vai entrando no gramado agora. A coisa não foi... Tornozelo, hein? Eu também tô achando que houve ali algo mais sério no Everton. Os jogadores do Brusque em volta ali, o médico do Brusque junto. Realmente...
sentiu muito. E o pé, a hora que levanta, realmente parece que bambeia ali o pé direito, o esquerdo ali do Everton. Que pena. Que pecado. Que pecado. Pelo jeitão não vai dar pra ele não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E pelo que eu vejo dele aqui, e até não é normal a ambulância entrar no campo, né? Vamos combinar, né? É só para um caso mais grave mesmo, né? Algo muito sério aconteceu com ele, infelizmente. Chamou, falou, né? Não, é para falar um pouquinho do jogo, né? Desse início aí, estamos aí com 16 minutos, a bola parada aí. Na verdade, o Brusque começou melhor, até de se esperar, né? Jogando em casa, evidentemente, tem que forçar mais. Só que com isso também, o Brusque dá para a Ponte Preta a opção do contra-ataque, né? O Brusque chegou mais, já tem mais escanteios, evidentemente, está transando mais e melhor a bola ali pelo setor direito do seu ataque. Tá o quê? Está transando mais a bola melhor pelo seu ataque lá do direito, né? Tá certo. E a Ponte Preta, evidentemente, ela está esperando para saber aquilo que o Brusque quer na partida. Como eu disse, jogando em casa, o Brusque tem que dar mais as cartas no jogo, tem que começar para cima, mas possibilita para a Ponte Preta que tenha também o contra-ataque, né? Uma pena aí essa contusão agora do jogador da Ponte. E o Everton, que foi uma das principais contratações da Ponte aí, né? Nessa janela. O Everton e o Bárcia jogou 25 minutos depois, não jogou mais, contundiu também. E agora o Everton. E aí ele vai sair ali de maca, mas não a maca a normal, né? Vamos dizer assim, do estádio. Ele está sendo colocado na maca da ambulância. Número 20, Fecim, já no aquecimento, vai entrar no lugar aí do Everton. E pela movimentação ali, a gente falou de tornozelo, né? Se fosse tornozelo, eu entendo que ele poderia sair tranquilamente ali na outra maca, né? Mas com carro dentro do campo, né? Ambulância, o negócio foi feio pra ele. E ele chora, viu? Continua chorando ali o Everton, dá pra ver certinho na imagem, ele tá caído, sendo colocado na maca agora ali da ambulância, vai ser colocado, ele tá chorando copiosamente, o número 7 da Ponte Preta. Algo mais grave, infelizmente, aconteceu aí com o atacante Ponte Pretano. Que pecado. E a questão agora é que fica, Corsato, é a questão da ambulância, né? Porque será que tem outra já ali preparada para assumir o lugar dessa que vai embora para o hospital? Pois esse estádio ele tem capacidade para 5 mil pessoas, tem que ter uma ambulância para cada 10 mil, né? Mas se pediram só uma ambulância, não tem outra ali, ó. Tem outra então, ali. Tranquilo, vai seguir o jogo. Então essa aí vai, essa que tá no campo, ela vai levar ele até lá, né? E a outra deve retornar, mesmo porque essa tem aí o patrocínio, né? Então essa deve ficar no campo e a outra ambulância que deve levar o jogador para o hospital. Que pena, que pecado, né? O Everton já podemos contar aí como desfalque pro derby também e olha, claro, não sou médico, né? Interessante que ele, agora olhando o lance ali, ele segurou a perna esquerda dele. Foi a perna, né? Eu acho que ele quebrou, joelho, foi a né? perna. Eu acho que ele quebrou, foi a perna. Exatamente. Porque ele tá segurando a perna. Houve ali, se não foi uma fratura, algo próximo ali, viu? E só confirmando então a substituição, Corsato, tá saindo então o Everton contundido e tá entrando o número 20, Fecim, também pendurado. Que pena, que pecado, né, pro Everton. É isso, coisas do futebol, né? Não dá pra gente projetar nada além disso, apenas desejar uma boa recuperação para ele. O jogo tá parado, viu, gente? Tá parado esse tempo todo o jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. E o placar do jogo é esse. Chegamos a 20 minutos desse primeiro tempo, 25 para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 24ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, Ponte, Brusque, Ponte, tudo igual, 0-0. Legal, Corsato, para notícias do esporte também, portal Araraquara News com a gente nessa jornada esportiva.
Mais cedo tivemos Vila Nova 0, Londrina também 0. E o Bahia, 21 minutos do primeiro tempo, vai empatando com o Ituano lá na Fonte Nova por 0-0. Amanhã, 5h30 da tarde, 6h30 da tarde, Brinco de Ouro, tem Guarani e Náutico, transmissão dos canais de futebol interior. A jornada com início às 17h30. Cossato. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. O jogo continua parado, viu, gente? Quase 5 minutos de jogo parado. A Aparecida Celso coloca aqui, força, Everton. Renata Dalgalo, que triste. Roberto Santos, pronto, perdemos o jogador pro restante da temporada. Lamentável. Aí ele coloca, não era pra ter escalado. Ah, Roberto, aí também, né? Aí ó... Eu levo mais pro lado do acaso mesmo, né? O Everton precisava de ritmo de jogo, né? É uma né? fatalidade, né? Exatamente. É algo que não se pensa, nem pode pensar numa coisa dessa, né? No caso de um acidente, como aconteceu aí, né? Acidente de trabalho, né? Com o atacante pontepretano. Saindo aí a ambulância agora, levando o atacante pontepretano e entrando nesse momento, então, número 20, Fecim. Fecim, em campo, ele que tem 2 gols com a camisa na ponte. Neuci Lucato coloca, coitado do Everton. João Limino Neto, imagens fortes. Segundo a Globo, tá dizendo ele aqui, campo ruim, isso que dá. Tá dizendo aqui o Roberto Santos. Iago de Oliveira, Everton joga muito, mas a carreira toda sofre com lesões. Osmar Dangar, desnecessário arriscar escalando os titulares nesse jogo. O Hélio errou. Tem gente aqui que vai seguir nessa, né? O Neuri, infelizmente, ele quebrou a perna. Não temos essa informação ainda, mas eu avisei, tinha que poupar os 11, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Vamos, Macaquinha, tá dizendo o José Joaquim Alves. Bola rolando, quase 6 minutos de paralisação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Ponte já fez uma alteração, Fecim entrou na vaga do Everton, que saiu contundido a 17 minutos do primeiro tempo. Vem bola pra Ponte, olha o Elvis, já tocou pro Fecim, tá na ponta esquerda, alemão na marcação, cruzamento pro Luca, passou pelo Luca, não passa pelo Alisson, que pega aqui na direita, toca a bola pra Igor Formiga, Formiga de calcanhar pra trás, aí não, né, Formiga? Menos, né, queridão? Menos, agora você vai ter que resolver esse problema aqui, porque o Brusque vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola com camisa número 11, o 11 é o Fernandinho, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Ayrton trabalha, bola para o Wallace, experiente, o Wallace, toca a bola para Everton, o alemão, também experiente, fez o passe, aí chegou ali, o Fraga tirou, a bola voltou pra Ponte, Luca ganhou, pra Macaca, fez o passe na esquerda, pro Fecim, tentou fazer a finta, talvez se tivesse batido, teria mais chance, o Everton Alemão conseguiu dominar e ganhar esta bola para a equipe do Brusque. A bola volta lá pela ponta direita, bola para Balotelli. Balotelli sai da ponta, vem para o meio, Leonardo vem na marcação, volta um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui para o Álvaro. Álvaro toca a bola aqui para Alemão. Alemão vira o jogo, toca a bola para Jordan, goleiro da equipe do Brusque. Camisa vermelha, calção, meias brancas, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o experiente Wallace. Jogou simplesmente nos times de maior torcida do Brasil, Flamengo e Corinthians. E foi titular nos caras, hein? Bola aqui pela direita, bola pro Igor Formiga, chegou o Wallace, cometendo falta, o jogo tá parado. Corsato. Falta pra Ponte fazer a cobrança. Vai, Claudinei Corsi. E só lembrando você, Corsato, que a partir de agora com a gente também a Rádio Futebol na Canela, lá de Mato Grosso do Sul, viu, Corsato? Grande Futebol na Canela do TLF. Grande. Sempre imprevisível. Sempre imprevisível. Esse é Thiago Lopes, mas é uma fera, hein? Narra muito. Obrigado, Thiago, pela parceria. Trabalha a bola aqui o time da Ponte. O Alisson no peito pro Igor Formiga. A nossa Formiga hoje parece que não tá atômica, não. Ela saiu pra lateral. É lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança aqui pela direita. Você é do tempo do Formiga Atômica? Sou, pô, adorava aquele desenho. Lá vem a Biônica, Formiga Atômica. Adorava, gostava também do Super Gêmeos Ativar. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do Brusque. Bola aqui com o Álvaro. Álvaro vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda pro Ayrton. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tirou. Leonardo dá um bico nessa bola pra tirar dali.
E o Hélio dos Anjos está reclamando que o Ayrton teria dominado a bola com o braço. E aí, ô Grigor? Reclamou muito ali o Hélio dos Anjos, mas pelo que eu vi ali, ele dominou no peito mesmo. Ele fez um movimento com o braço de esticar, mas a bola bateu no peito dele. Lance perigoso, o Leonaldo tirou bem, lateral pra ponte já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Brusque vem, bola lá pela direita com o Álvaro. Vai para a linha de fundo, trouxe a bola para a perna esquerda, voltou, trabalhou um pouco mais atrás. É o Álvaro agora. Quem estava ali era o Balotelli. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Zaga da Ponte chega para tirar a bola, volta ali na ponta esquerda, vem trabalhando bola ali o time do Brusque. Vem trabalhando bola o time do Brusque, bola com o camisa de número 40, o Wallace. O Wallace na direita, vira o jogo, toca a bola para Rodolfo, também é experiente, lá na ponta direita, faz de conta que é pela ponta, trabalha a bola para o Álvaro. O Álvaro recebeu ali do jogador, o camisa número 8, Zé Matheus. Aí ele foi para o chão. O árbitro, pela cara do Leonaldi, o árbitro tá marcando falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Ô, Corsato, e esse Álvaro aí é um cara que merece um pouquinho mais de atenção, viu? Eu tenho visto uns jogos do Brusque aí e é sempre um jogador que se destaca, viu? Ele bate muito bem ali de fora da área, então precisa um pouquinho mais de atenção nele, viu? Ele é um segundo volante que pisa na área também. O Thiago Luca, hoje é macaca, tá dizendo ele aqui. E tá dizendo que colocaria o Everton no segundo tempo. Ah, gente, mas aí, né... fatalidade, não dá para colocar na conta do técnico. Penso assim, né? Falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Vem o Ayrton, o homem da bola parada do time do Brusque. Levantou, fechado na boca do gol. O Kaique deu bobeira. A bola foi para a rede, mas o árbitro tá marcando falta no Kaique. O árbitro tá marcando falta no Kaique. Vai ter VAR, mas eu não vou gritar gol não, viu, Grigo? Conta aí o que aconteceu no lance. No cruzamento do Ayrton para dentro da grande área, na cobrança de falta, o Wallace mesmo, o capitão da equipe do Brusque, subiu dentro da pequena área e resvalou ali realmente no goleirão Kaique França. Na sequência da jogada, a bola bateu no peito do Leonaldi e entrou para dentro do gol. Mas o árbitro estava bem posicionado, marcou a falta do Wallace em cima do Kaique França. A informação de Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Trabalha a bola o time do Brusque lá pelo setor de ponta esquerda com o Zé Matheus, tá na frente, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Alexandro, na grande área, por baixo, chega a zaga da Ponte. Mete o pé na bola ali, o Guilherme Souza tira, joga a bola na linha de fundo, é mais um escanteio pro Brusque. É o sexto no jogo, o quinto pros caras, o Brusque vem vindo. Vem vindo o time do Brusque, hein, o Grigor? É o quinto escanteio pelo lado direito do ataque da equipe do Brusque. Agora o Guilherme Souza, que chegou ali nos pés do Alexandro, né, na bola, colocou a bola para escanteio, Ayrton, mais uma vez de perna canhota, vai colocar a bola para dentro da grande área Ponte Pretana. Oferecimento de Shimozono, Mega Sorte Loteria. Fábio Bueno de Lima tá ligado com a gente. Fala, Fabião. Escanteio pra bola, na boca do gol. Ayrton, Kaique. Dava pra pegar, né, Kaique? Dava pra segurar, mas ele deu o rebote. Deu um soco, a bola voltou pro Fecim. Fecim pra Elvis. Elvis pra Tur. Tudo de primeira, hein? Fez o passe no meio pro Fecim. Fecim tentou tocar a bola pro Elvis. Chegou ali. O Wallace tirou, jogou a bola pra lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vou abraçar aqui o amigo João Ronaldo Tinarelli. Fala, João. Obrigado. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pela participação, João, que foi jogador de futebol, fez base na Ponte Preta. Jogava muito no gol, viu? Pois é, grande João. Ele jogou na Ponte, mas gosta do outro lado. Exatamente. Né? Aliás, um abraço pro seu João Tinarelli, o pai dele. Grande João Ronaldo, é ouvinte também do Corsato na parte musical. E tem escanteio de novo pro Brusque, hein? Rapaz, é o sexto escanteio pros caras.
Tá osso, hein, Grigô? Tá osso, hein? Agora foi o Fraga. Ele deu uma desequilibrada ali, colocou a bola pra fora. Mais um escanteio que vem Ayrton aí pra fazer a cobrança mais uma vez. Tem um ouvinte aqui dizendo que a Ponte não tá bem, não tá mesmo. Daqui a pouco nem fala. Ayrton pra bola fechada na boca do gol. Kaique França. Dá um soco na bola, tira. O Elvis bate ela. Toca a bola aqui pro Fecim. E tá sozinho o Fecim. Tem 3 na marcação pra cima dele. Aí ele não conseguiu dominar na bola. A bola ficou pro Jordan, goleiro da equipe do Brusque. Sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Hudson Batagim, tá ligado com a gente. Olha o time do Brusque, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique. França, o Kaique tá atrapalhado hoje, hein? Bateu roupa ali o Kaique. Aí a zaga tirou, a bola voltou pelo meio, trabalha a bola pro time do Brusque. Na ponta esquerda, vira o jogo. Bola aqui na ponta pro Fernandinho. A bola saiu pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. O Kaique França tá estranho, hein, velho? Kaique França tá esquisito, hein? Tava adiantado ali no tirombaço da intermediária do Arthur, pegou bem na bola, mas o Kaique França adiantado, a bola explodiu no travessão, quase que mete um golaço aqui no Augusto Bauer, lá, né, no Augusto Bauer, o que tá dando trabalho pro Kaique, o número 6, Ayrton. O Ayrton bateu, ela pegou na trave, mas, não sei, o Kaique parece que tá meio desatento, sei lá. Mas tá meio desatento no trabalho hoje, o Kaique França. Deixa eu voltar aqui pro Facebook. O Fernandinho Franco de Oliveira, Fernandinho de Arthur Nogueira, Ponte, pra cima, aqui na torcida. Aparecida Celso, não tô gostando do jogo. Vamos ganhar Ponte, tá dizendo aqui a Renata Dalgalo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá com a gente também. Não entendi nada, viu, Carlão? O que você escreveu aqui, mas tá valendo. Jair Padovan, gramado péssimo, pesado. Sérgio Brito, vamos ganhar. Teve um ouvinte aqui que disse que a Ponte não tá jogando bem. E eu perdi a mensagem aqui. Carlão, não tem que poupar ninguém não. Quem tem medo de vagar não come. Vamos ganhar hoje. E sábado, com ou sem Everton. Tá dizendo ele aqui. Valeu, obrigado. Mais uma vez aqui um abraço pro Ronaldo Tinarelli. Vem bola aqui pro time da Ponte. Era pro Alisson na marcação. Chegou o Álvaro, tira. A bola volta pro Wallace. O Wallace toca a bola na ponta direita. A bola pro Alemão. O Alemão vai trabalhar a bola aqui com o Jordan. O Jordan sai do gol com os pés para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 33 minutos passados desse primeiro tempo. Ficamos aí com mais de 5 minutos parado, né? Tempo parado aí, vai ter que acrescer aí para aquela troca do Everton. Mas no regulamentar, 33-12 para terminar mais acréscimos. 24ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, no Augusto Bauer. Ponte, Brusque, tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Legal, para notícias do esporte, Rádio Futebol na Canela e Portal Araraquara News. Amanhã, às 11 da manhã, tem Vasco e Tombense com retransmissão aqui na Rádio Futebol Interior. Mais cedo hoje, tivemos Vila Nova e Londrina 0-0 e amanhã também, sabadão, 17h30, abertura da jornada esportiva, 18h30, a bola rola no brinco, tem Guarani e Náutico. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Vem Formiga, vem ele na marcação, pra cima dele, Balotelli, pau nele. Balotelli, falta do Formiga, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Volta pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vamos chegar na 35, 34 e 40. Elvis, chuteira vermelha, camisa preta, faixa branca no peito. Vai Elvis, o 62 da Ponte. O armador da Macaca participou de todos os gols da Ponte, direto ou indiretamente, depois que estreou. Pra bola, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Brusque pra tirar. Aí o Leonardo toca pra trás. O Formiga dá um bico nessa bola, tira. E vem os caras, hein? Zé Matheus, lá na ponta direita. Vem Zé Matheus, põe bola aqui pro campo de ataque. Vem o Igor Formiga na disputa de bola. Mete o pé na bola, perna esquerda.
Poderia ter tocado pro Kaique, não quis, jogou bola pra lateral. É lateral, toque de 35, você ouviu. Mesa, edição dos canais Futebol Interior. Conosco, notícias do esporte e também Portal Araraquara News. Passe errado do time do Brusque, a bola volta pro time da Ponte, bola pro Igor Formiga. Fez o passe no meio pro Luca. O Luca tem o Fecim pedindo bola na ponta esquerda, o passe é pra ele, Jordan. O goleiro teve que sair como se fosse um zagueiro. Tira, o passe era legal. O passe era bom demais pro Fecim. A bola voltou pra Ponte. Olha o Elvis. Para o jogo. Empurra a bola na ponta esquerda. Bola pro Fecim. Luca tá na grande área. O Alisson também tá por lá. O Fecim na ponta esquerda. Passa o pé em cima da bola. Um pra lá, dois pra cá. Tocou bola pra Leonardo. Na ponta esquerda pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. O Alisson de cabeça. Ele cabeceou, mas ele mesmo tirou. Porque a bola pegou no ombro dele e voltou. Saiu. Troca a bola para a equipe do Brusque, bola pro Wallace, o Wallace vem, Formiga na disputa com ele, a bola voltou pro Balotelli, falta do Fraga, o jogo tá parado, falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Fraga tá caído lá, Fernandinho Franco de Oliveira, estamos na torcida por você, Everton. Iago de Oliveira Pasquini, 1-0 Ponte, gol do Elvis. Aparecido Alves da Silva. Boa noite, Corsato. Bora pra cima, macaca. Bora, Aparecido, seja bem-vindo aqui, tá? Anderson Felipe, tá ligado com a gente. Fernando Rodrigues, Burg Carlos. O Claudinei Corsi, parece que não vai dar ali pro Fraga, hein? Mais um que vai sair contundido? Oh, meu Deus. Aí complica, hein? Será? Acho que não, ele volta, hein? Então fala do jogo aí, Ney, 37. Então, a Ponte Preta, evidentemente, o Brusque tá melhor no jogo, né? Tá melhor na partida, com o número de escanteios. Olha o Brusque. E olha os caras de novo. Bola aqui na grande área, anda pro Álvaro, chega a zaga pra tirar. Então, o momento da Ponte Preta é aquele momento que eu disse, né? Partir num contra-ataque, sobrar uma bola ali, uma chamada bola bandida, né? Pra Ponte fazer o gol. Porque o Brusque tá em cima, já botou uma bola na trave, né? Também achei que... Entendi que o Kaique não precisaria estar onde ele estava ali, podia estar debaixo do gol, quase acabou tomando o gol de bobeira. O Brusque fustiga muito ali pelo lado direito e a Ponte Preta tem essa opção do contra-ataque. É lógico, precisa ter rapidez, precisa ter o pensamento em ordem na hora que recebe essa bola. Foi o que aconteceu com a Ponte Preta, até com o próprio Fecim ali, que ele não conseguiu dar andamento. Mas, até aqui, nesse primeiro tempo, o Brusque é melhor, a Ponte Preta tem que acertar um pouquinho mais as suas linhas e acertar um pouquinho mais os passes também. E o Fraga voltou, tá tudo bem com o jogador da Ponte. Olha a bola na ponta esquerda, bola pro Fecim, sobe alemão, mete a cabeça nessa bola, tira. Vem ali o Zé Matheus, volta a bola pra trás, a bola acabou saindo. É lateral pra equipe da Ponte, pra equipe do Brusque fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Madangar faz uma colocação aqui no Facebook e eu queria saber de vocês, do Grigo e depois do Ney. Ficou um clima chato, pesado, né? Com essa fatalidade do Everton. Sem dúvida. Perdeu a graça. E me parece que os jogadores da Ponte sentiram no gramado. Sempre que tem esse tipo de acontecimento, né? Da ambulância entrar, levar o jogador para o hospital, abate um pouco, abate até os próprios adversários, que ficam realmente meio cabreiros. Você viu que a torcida do Brusque estava saindo da ambulância, eles estavam aplaudindo, né? Como se fossem as palmas de recuperação para o jogador da Ponte Preta. Então eu vejo assim também. Constrange um pouquinho, né? O jogador fica, assim, chateado, né? E agora, se não foi daquela vez, vai ser agora, né? O Fraga não é possível, né? Agora, de uma trombada ali com o Balotelli, né? Ele deu um carrinho e ele acabou levando a pior ali, o Fraga. Luiz Felipe no aquecimento. Luiz Felipe, número 21 da Ponte Preta, no aquecimento. Pode ser a segunda substituição do Hélio dos Anjos já nesse primeiro tempo. Corsato. Eu. E você, além de estar falando aí, transmitindo para o Brasil, né? Que daqui a pouquinho eu vou trazer aqui os locais onde a gente está sendo sintonizado, você está falando também para o Reino Unido,
para os Estados Unidos e para Portugal, viu, Corsato? Obrigado, você que está com a gente no canal de áudio do site Futebol Interior, futebolinterior.com.br/rádio, simples assim. Ou então no aplicativo Rádiosnet, TuneIn, Tudo Rádios, tem o aplicativo também da Rádio Futebol Interior. Enfim, você participa, ô Grigo, e aí? Realmente não deu para o número 32, Fraga da Ponte Preta, mais um que sai contundido. Entrou o número 21, Luiz Felipe. Saindo então 32, Fraga, para a entrada do 21, Luiz Felipe. Luiz Felipe, jogador que disputou o Campeonato Carioca. O Luiz Felipe, e 4 partidas no futebol carioca, e veio para Ponte Preta, né, e agora entra. Tá na cara, né? É por isso que eu falo, para que levar o Amaral, né? O reserva do Amaral era o Fraga. Então, o Amaral tá no banco. E é duro, né, para o treinador, Corsato, 2 substituições já no primeiro tempo por contusão, né, já acaba complicando um pouco naquilo que ele talvez pretenda fazer no segundo tempo, dar uma mexida, dar uma estruturada no time, com 2 saindo por contusão já no primeiro tempo, fica um pouco mais complicado para o treinador. Ele vai ter que, vai ter que procurar lá no vestiário, né, para fazer a alteração no intervalo, para ver se alguém quer sair, né, porque senão ele só vai ter uma alteração para fazer com a bola rolando, porque já queimou 2 das alterações. Canais Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, é aqui. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Igor Formiga. Tem que tirar essa bola daí, Formiga. Não é a primeira vez que ele quer sair tocando. Tem que dar um bico nessa bola. Tira essa bola daí. A bola sai para a lateral, é lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Já passamos de 40, chegamos a 42 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Vamos ter pelo menos 5, né? Pelo menos, acredito, 5 minutos de acréscimo. Bola pro campo de ataque, a zaga da Ponte tira, bola com o Arthur. Volta a bola ali pro Fecim. Olha o Fecim, tá na ponta esquerda. Também tá sozinho, é só o Fecim, o Luca. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, só que ele voltou atrás a bola. O Luca não gostou. A bola voltou pro Elvis, na ponta direita pro Alisson. O Formiga passou, pediu. O Alisson foi fazer o cruzamento, pegou errado. Jordan sai no gol pra fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Passa o tempo. O tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 43 passados deste primeiro tempo. 2 mais acréscimos para terminar o jogo. No primeiro tempo, no giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Brusque, Augusto Bauer, estádio do Carlos Renault, time que joga a 2ª divisão de Santa Catarina. 0 Brusque, 0 para Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, Cláudio Nicorsi. Legal, para a Rádio Futebol na Canela, notícias do esporte, também portal Araraquara News, segue 44 minutos agora do primeiro tempo, na Fonte Nova, Bahia e Ituano 0-0, mais cedo Vila Nova e Londrina 0-0, lembrando que no domingão tem às 4 da tarde aqui, transmissão nos canais Futebol Interior, tem São Paulo e RB Bragantino, com o futebol total de Bragança, abertura da jornada, às 3h30 da tarde. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Luiz Augusto Duarte Simas também faz aqui uma colocação que eu já percebi. Olhem os lances do Brusque, entradas fortes. Tomar cuidado. Ponte Preta, tá dizendo aqui o Luiz Augusto Duarte Simas. Agora, por exemplo, teve uma entrada forte no Luca. O Alexandro deu um carrinho ali forte ali na Grande Lua, né? No círculo central ali, em cima do Luca. O Luca até ficou assustado ali, mas o árbitro mandou seguir. Lá vem o Brusque de novo. E vem Brusque, bola lá pelo setor de ponta direita. Olha o Brusque, bola com o Alexandro, fora da área, trabalhou, bola na ponta, é pro Ayrton, ele bate forte, fez a finta, virou, voltou, bola pra Balotelli pro Ayrton, Alisson. Bico na bola, é isso. O Formiga tem que fazer isso aí. Tem que dar um bico na bola. Tira esse negócio daí. O Formiga hoje não está realmente bem na partida, né? Tão um pouco no ataque como ali na defesa. Ele precisa se conscientizar no jogo, já que ele não está bem, o que ele quer fazer. Se ele quer marcar ou se ele quer atacar, porque está realmente complicado. Tanto é que o Alisson agora foi lá para tirar a bola, né? Tá diferente o Formiga dos outros jogos. E olha o Luiz Felipe, achou bom passe pro Fecim, tá perto da grande área, trouxe a bola pra perna esquerda, parece que tá torto o Fecim, volta a bola no meio.
tentou fazer o passe ali pro Elvis, chegou a zaga pra tirar. Eu não sei, o Fecim, parece que às vezes ele joga com a perna esquerda, mas parece que a esquerda não é a boa, sei lá, e a esquerda é a boa. E a cara de felicidade que o Luca ficou, hein? Deus do céu. Bola aqui pro campo de ataque, vem os caras. Bola pro campo de ataque, o passe atrás, vai queimada ali, bateu pro gol, golaço. Gol do Brusque! Tava pedindo pra tomar, né? Faz tempo, inclusive. Alexandro. 45 primeiro tempo. A Ponte foi até perder a bola, né? E aí o Brusque foi tocando. A zaga da Ponte só olhando. O cara bateu, um golaço, hein? Canto esquerdo do Kaique. Tá aberto o placar. No Augusto Bauer, 1 pro Brusque, 0 pra Ponte. Alexandro, o gol dos caras. Tá na frente o time do Brusque. A tela tá printada, printa novamente aí, Anderson Grigoletto. No cruzamento para dentro da grande área, o Fernandinho que fez a matada de bola. O Formiga tentou chegar, levou um tombo ali, né? Levou o famoso capote Formiga. O Fernandinho só ajeitou pro Alexandro, que, como você frisou bem na hora do gol, colocou com uma primazia essa bola, né? Colocou, parece que com as mãos. Um golaço do Brusque, do número 9, Alexandro, de perna direita no canto esquerdo do goleiro Kaique França, que tentou chegar na bola, mas não conseguiu. 1-0 pro Brusque, mais 8. Vamos até 53. Ponte 0, Brusque 1. Nem falava que o Brusque era melhor, e era mesmo, né? Em campo. Mas a Ponte tá muita bobeira, né? No ataque, por exemplo, a Ponte não tem capricho, não tá tendo capricho com a bola no ataque, parece que quer se livrar logo da bola, mas no primeiro tempo me parece um resultado justo, né, Claudinei Corsi, até aqui. Um resultado justo, né, por aquilo que fez o Brusque, você disse, a Ponte Preta quando teve a bola com oportunidade de finalizar, se apavorou, né, não conseguiu arquitetar a jogada. Já o Brusque tá, como eu disse, fustigando, tá vindo, tá chegando, e aí contou com a queda ali do Formiga, que a gente já disse que não tá bem na partida, e mais uma vez, tudo bem, foi um golaço, o cara colocou no ângulo tudo, mas eu senti o Kaique de novo adiantado. Não sei o que ele estava fazendo ali na linha da pequena área. Ele podia estar debaixo do gol. Talvez não pegasse, mas teria uma chance maior. A bola foi muito bem colocada. Mas precisa tomar cuidado com esse adiantamento aí do Kaique, né? E a Ponte tem uma falta para fazer a cobrança lá na ponta esquerda. É o Elvis para a cobrança da falta, levantamento na boca do gol. Jordan dá um soco na bola e tira. É escanteio, né? É escanteio pra Ponte, hein? É escanteio pra Macaca, ele tá dando tiro de meta, é? Tá doidão, é? Deu impedimento do Matheus Silva. Deu impedimento do zagueiro da Ponte. Então não tava valendo nada. Era escanteio, mas ele deu impedimento do Matheus Silva. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Anderson Felipe, é a Ponte que tá jogando hoje? A Vivi Vicente, se não faz, toma. O time da Ponte sentiu a perda dos dois jogadores. A Ponte tem reação. O Fernandinho Franco que falou que o time da Ponte sentiu. O Fernandinho Franco está dizendo que... O Fernandinho Franco diz que a Ponte sentiu. Aparecida Celso, a Ponte tem reação. Osmar Dangá, jogo tenebroso em todos os sentidos. Hoje a Ponte tá zicada, o time não tá bem, jogador machucando, a coisa tá feia. Tá dizendo aqui o Júnior Souza, 49 minutos passados deste primeiro tempo. Vamos até 53 no reloginho do árbitro. Já tá 1-0 pro Brusque. A Ponte tomou o 20º gol na competição. 20 gols feitos, 20 gols tomados, saldo 0 nesse momento do time da Ponte. É falta para a equipe do Brusque. Vem Ayrton para fazer a cobrança da falta para a equipe do Brusque. Tá por lá também o Zé Matheus. Zé Matheus para bater com a perna direita. Ele tá com as meias arriadas. O Ayrton com a perna esquerda. Levantou, tocou na boca do gol, voltou. Trabalhou pro Wallace. Um pouco mais atrás o Formiga tira. A bola volta para Balotelli. Balotelli na ponta esquerda para Fernandinho. Fernandinho vem na disputa de bola ali com o Fecim. Vai para a linha de fundo, cruzou para trás. Chega a zaga da Ponte para tirar. Chegou ali a zaga da Ponte com o Matheus Silva, tira, bola volta pelo meio, Igor Formiga, último toque do jogador da equipe do Brusque, a bola acabou saindo para lateral, é lateral para a Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Charles Amaral dos Santos, tá ligado com a gente. Valeu, aquele abraço. O Thiago Moreira. Fala, Tiagão, como é que você tá, rapaz? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Trabalha a bola o time da Ponte. Olha o Formiga aí, ó. Toca a bola pro Matheus Silva. O Matheus Silva tenta ensinar pro Formiga, fala, ó, é assim que você tem que fazer. Mas, cara, eu já voltava com o Bernardo na vaga do Formiga. Já enchia os pacová com ele. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Luiz Felipe. Entrou na vaga do Fraga, que saiu contundido. Volta a bola ali pro Alisson. O Alisson tocou pra quem, né? Tocou pra ninguém, ou melhor, tocou pro cara do Brusque. A bola voltou pelo meio. Tô gostando do Guilherme Souza, rapaz, o zagueiro que tá estreando hoje. Tá bem, tá seguro, né? Tá seguro. Apesar da derrota da Ponte pelo placar de 1-0, bola lá pela direita, bola pro Brusque. Vem Zé Matheus, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro camisa número 7, o Álvaro. Álvaro volta essa bola um pouco mais atrás. Bola ali pro Everton, o Alemão. Alemão toca a bola pro Wallace. O Wallace, o capitão do time. O Alisson corre atrás dele. A bola volta pro Ayrton. O Ayrton volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Rodolfo. Rodolfo faz o passe. Era da esquerda pra direita, procurava o Zé Matheus. Zaga da Ponte chega pra tirar ali. O Fecim tava por ali ajudando, tira. 51 minutos passados deste primeiro tempo. Até 53, já o Claudinei Corsi vai comandar no intervalo do jogo. Lateral cobrado, Arthur tirou. A bola voltou pra Ponte, Fecim, mas volta de novo pra equipe do Brusque. Perde, ganha danado. Zé Matheus trabalha a bola aqui pro Rodolfo. Rodolfo pra Wallace. Passa a linha aqui de vídeo gramado. Vem o experiente, camisa número 40 da equipe do Brusque. Recebe do Balotelli, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Tocou errado o Leonaldi. Ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis. Falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança. Próximo da linha aqui de vídeo gramado, tem pressa, perde o jogo 1-0. Trabalha a bola o time da Ponte, falta cobrada. Bola pro Arthur, tá lá na ponta esquerda. O Fecim já passou, pediu. O passe vem pra ele. Vem o passe ali pro Fecim na ponta esquerda. Vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Acabou o campo. A bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Se não deu no site futebolinterior.com.br. Cuidado. Pode ser fake news. O João Batista de Paula tá ligado com a gente. O time da Ponte, ele tá dizendo aqui, tá com a gente. Valeu, João. Luiz Augusto Duarte Simas, o time da Ponte está dando bobeira. Parece que tá jogando uma pelada. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, jogadores vamos se unir nessa situação difícil de reagir. Se fechar e correr atrás. Homenageando o Everton com vitória. Para o jogo não ser em vão. Valeu. Aquele abraço. Acho que não é só... você que se encheu com Formiga, Corsato. Pelo amor de Deus. Não sei por que ele tá de titular. Bola pra equipe do Brusque. Na direita é o Ayrton. O Alisson caiu. O árbitro não deu nada. Aí o Ayrton voltou. O Alisson foi pra cima dele. Vem cruzamento. O toque na grande área. Era ali pro Álvaro. Kaique sai do gol pra ficar com ela. E não há tempo para mais nada. Vai pedir a bola o árbitro da partida. O Wagner do Nascimento Magalhães. Árbitro carioca. Pega a bola da mão do Kaique. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou. 0 para Ponte, 1 para o Brusque, 0 para Ponte. O gol foi do Alexandro a 45 minutos deste primeiro tempo. Vem aí, desfilando na passarela dos canais Futebol Interior, com toda a sua graça, leveza e magia. Vem ele, solta a vinheta, Felipe Marques. Mas eu queria aquela vinheta maior, sabe? Aquela grande. Luca, vamos ouvir o Luca? Vamos ouvir. Joguem aquela bola para fazer, já até de certa forma, um Arapuca marcado, né? Para poder tentar fazer um contra-ataque. É mais ou menos isso? Não, jogamos muito mal, né? Tem que reconhecer. Primeiro tempo irreconhecível. A equipe do Brusque conseguiu impor o jogo que queria e a gente aceitou. Segundo tempo tem que conversar aí para a gente tentar acertar, primeiro empatar, para depois tentar vencer o jogo. Ok, obrigado. Tá aí o artilheiro Luca reconhecendo o mau futebol da Ponte Preta nesse primeiro tempo, Claudinei Corsi. Tá certo, né? Uma coisa ele falou certo, né? Primeiro tem que empatar para depois virar o jogo, né? Isso é bem lógico, né? Realmente, dentro da matemática. Mas é isso, a Ponte Preta sai perdendo esse primeiro tempo. Evidentemente, é um primeiro tempo onde o Brusque foi superior. Chegou mais vezes, até pelo número de escanteios, né? Que o Brusque teve. E também por bola na trave, por um gol que acabou sendo anulado pela falta no Kaique, enfim, teve mais volume de jogo. E a Ponte Preta, nas poucas vezes em que teve alguma oportunidade, acabou se atrapalhando e não soube concretizar a jogada. Foi isso, Corsato?
Sim, foi isso sim, tô contigo. A Ponte, o primeiro tempo da Ponte foi horroroso, foi horrível o time primeiro tempo da Ponte. O Igor Formiga tá destoando, infelizmente, ele que vinha muito bem no time da Ponte Preta. No último jogo já não foi tão bem assim e hoje péssimo. Se tivesse que escolher aqui um pior em campo, com certeza esse seria o Igor Formiga. Uma pena, né, que a Ponte perdeu o Everton, depois perdeu o Fraga. O Hélio dos Anjos já fica ali meio que, né, de mãos atadas, né, pra poder mexer do com jeito bola que ele gostaria, né? Com bola rolando ele só pode mexer uma vez, né? Pois é. Só tem uma vez, aí teria que fazer as 3 alterações. Agora pode ser que ele defina alguma coisa, como você disse. Eu sacaria o Igor né? Formiga e colocaria o Bernardo na volta já. Então vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer, né? 10 da noite, mais 26 minutos em Campinas, 10h26, intervalo de jogo no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. A Ponte Preta vai perdendo por 1-0 para o Brusque. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tá certo, Felipe. Daqui a pouco a gente vai colocar aquela outra vinheta, né? Que o Carlos Cossato também pediu, né? Ou vamos esperar ele retornar aqui. E aí nós vamos trazer, então, colocar a vinheta que ele pediu. Deixa eu dar uma passadinha aqui antes de falar do jogo. Nas transmissões da Rádio Futebol Interior, a agenda esportiva para esse final de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã às 11 da manhã tem Vasco e Tombense.
com a Rádio Futebol na Canela. Depois, às 18h30, tem Guarani e Náutico. Estarei ao lado de Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante para Guarani e Náutico. E às 21 horas tem Botafogo e Atlético de Goiás na retransmissão da Rádio Sagres AM 730. No domingo, às 11 da manhã, Curitiba e Atlético Mineiro com a Esportes Malaguenha. Abertura às 10h30. Às 4 da tarde tem São Paulo e Bragantino com a Rádio Futebol Total de Bragança, abertura 15h30. E às 19 horas tem Internacional e Fluminense com Futebol na Canela, abertura às 15h30. Na segunda-feira, às 8 da noite, tem o programa Hora da Macaca, que está com uma grande audiência na apresentação do Carlos Corsato e a participação do Frank Francisco. Falando rapidamente aqui desse primeiro tempo, né? Realmente tivemos uma quase igualdade de tempo de bola, de posse de bola no jogo, 53% para o Brusque, 47% para a Ponte Preta. Os escanteios, né, que foram... confirmando aí, Grigo, acho que foram 6 escanteios para o Brusque, é isso? 6 para o Brusque, 1 para a Ponte Preta. Para a Ponte Preta. Exato. Então isso demonstra realmente a força que o Brusque estava colocando na partida, né? Principalmente pelo lado direito. E interessante que o Igor Formiga não está bem na partida. E ele é o lateral direito. E o Brusque forçou o jogo pelo lado direito do seu ataque, lado esquerdo da Ponte Preta, em cima do Arthur. E conseguiu por ali vários escanteios e várias jogadas também. Como eu disse, teve uma bola na trave, no travessão, em que o Kaique França estava adiantado e por pouco não tomou o gol. Ele chegou ainda a tocar na bola e a bola pegou no travessão. E no próprio gol também do Brusque, que foi um bonito gol, foi bem trabalhado, apesar da queda ali do Formiga, mas ele também já estava adiantado. Não quero crer que ele não ia sair no jogador do Brusque para tentar fechar com tudo que tinha de jogador da Ponte Preta já na frente ali, tentando impedir o chute do atacante da equipe do Brusque, né? Então, realmente, como o Corsato disse, o Kaique França está meio estranho hoje. Vamos esperar agora para ver o que é que vai acontecer, o que o Hélio dos Anjos vai tentar mexer nesse primeiro tempo. É difícil até a gente trazer um jogador com destaque, mas o Guilherme me pareceu que foi o que... foi o melhor nesse primeiro tempo, né? Foi aquele jogador que mais sobressaiu, com uma segurança ali na zaga da Ponte Preta. Então, eu traria o Guilherme hoje, agora, como o melhor da Ponte no primeiro tempo, né? E, pelos lados do Brusque, né? O Álvaro é sempre um jogador muito perigoso, eu já chamei a atenção aqui. Agora, 10 horas mais 34 minutos, rápido intervalo, e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior.
aí, Corsato, é o seu pedido. Essa é a boa, hein? Essa, eu vou falar uma coisa. Essa aí parece vinheta de narrador, de apresentador de programa de rock. Dá 7 pro meu amigo professor Rony Viana. É nervosa. Ah, essa, mas é boa. É isso aí, tem que... Um abraço pro Rony. Tem que esquentar. Ô, Ney, diga. Deixa eu abraçar aqui o povo que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Abrace. O locutor tá igual o goleiro da Mas Ponte. não aperte muito, hein? Tá desatento. O locutor aqui tá igual, o narrador tá igual o goleiro da Ponte, tá desatento. Aí o povo manda mensagem, ele pede pra mandar mensagem no WhatsApp e ele não abraça o povo aqui. O Elson tá ligado com a gente lá pelo YouTube. Tá dizendo assim, ó, estou com vocês. Vamos, macaca querida, amor da minha vida. 3 pontos hoje. Valeu, viu? Grande abraço pra você, o Elson. Agradeço aí a sua participação. Tem mais uma mensagem aqui. O Joãozinho, do Figueira 1, Campinas, escreveu: boa noite, meus amigos. Grande Joãozinho. Excelente narração. Vamos, Joãozinho. Será que esse Joãozinho é aquele das piadas de Joãozinho da escola? Sempre sobra pro Joãozinho, né? Grande Joãozinho. Corsato, Grigo e Corsi. Uma ótima transmissão para vocês, com mais uma vitória da Macaca. É o Roberto de Jundiaí, que participou com a gente também aqui e deixou a mensagem dele. E outro que tá em Jundiaí também é o rei de Jundiaí, Daniel Pisápio, viu? Grande abraço pro Daniel. E o Hugo Moreno também tá ligado com a gente. Hugo, obrigado, meu querido, pela sua participação, tá? Aqui no YouTube, o Eleazar Dias Bueno, estou na área, ele diz aqui, viu, Corsato? Beleza. E o Francisco Fernandes de Souza também manda um positivo aqui no Futebol FI. Deixa eu ver se consigo dar uma passada aqui no Futebol Interior para ver se tem mais mensagens aqui. A Ponte Preta já voltando, o Brusque também, vamos para o segundo tempo. Vamos ver aí, o Brusque já está de volta, a Macaca ainda não, né? Então vamos aguardar aí. Tem que mexer a ponte, hein? Eu vou dar uma passadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui, Corsato. Abre aí. No nosso app e também no canal de áudio, né? Onde a rapaziada tá ligada com a gente, acompanhando a jornada esportiva dos canais de futebol interior. Vai você que tá abrindo aqui, né, Osmar Dangar tá com a gente aqui. O Roberto Santos, Formiga, muito mal no jogo contra o Vasco também. Tô contigo, já é o segundo jogo que ele vai mal. Eu voltaria com o Bernardo na vaga dele. Osmar Dangar coloca, verdade. Tá dizendo ele aqui, o Mário Luiz Adão. Salve, Ponte Preta, força. O Fernando Rodrigues, o Formiga está muito mal já há 2 jogos. Fábio Fernandes também tá com a gente. Mais uma vez um abraço aqui pro pessoal do Trem das 11. Gustavo Carvalho, sacaria o Elvis para poupar, voltaria com o Alisson mais centralizado e Bernardo no lugar do Formiga. Eu não sei se o Bernardo vai entrar, mas o Nicolas eu tenho certeza, viu, Grigo? Já tá ali o camisa número 18 do time da Ponte. Daqui a pouco o Grigo vai falar aí das alterações ou a alteração do técnico Hélio dos Anjos. Legal, o Brusque já de volta, a Ponte Preta também. Daqui a pouquinho o Grigo confirma aí alterações da Ponte Preta. São 10 da noite mais 40 minutos. Tudo pronto, eu volto, né? Vou aí com os pitacos e volto no fim de jogo, porque agora ele está de volta aqui nos canais Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos lá pro segundo tempo, apita o árbitro. A bola tá rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções, todas as informações pra você. Vem bola pro time do Brusque, trabalha a bola na ponta direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, escanteio. Mais um escanteio pro time do Brusque. No primeiro tempo foram 6 do Brusque, só 1 da Ponte. Agora mais um escanteio de novo pro Brusque aqui pela direita agora, hein, Anderson Grigoletto? Menos de 1 minuto, o Patrick já chegou ali pelo lado direito, tentou fazer o cruzamento, o Matheus Silva tirou o primeiro escanteio do segundo tempo para o Brusque. Confirmando a substituição na Macaquinha, saiu o número 25, Alisson, para a entrada do número 18, Nicolas. Pra mim mexeu errado o técnico. Daqui a pouco quero que o Claudinei Corsi fala. Bola aqui na ponta esquerda, cruzamento, Ayrton pra bola fechada, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, o Hélio dos Anjos fez só uma alteração, né? Tirou o Alisson e colocou o Nicolas. E também não entendi, né? Porque o Alisson tava além de... Obviamente não tava jogando tão à frente, mas tava ajudando um pouco ali na marcação, né? Tanto é que teve um lance lá que o Formiga não foi, ele acabou aliviando a bola lá. Não entendi também essa alteração aí do Alisson. Pode ser que tenha sentido alguma coisa, a gente não sabe, né? E no intervalo, professor, acho que não vai dar, é melhor mexer agora.
talvez seja isso. E ele dá uma mudada, né? Porque o Fecim tá jogando lá na direita agora, o Nicolas aqui na ponta esquerda e o Luca centralizado. E o Elvis continua no time e o Formiga também. O Elvis ok, agora o Formiga ele poderia ter evitado essa fadiga no segundo tempo, né? Quanto à alteração do Alisson, a gente não sabe, às vezes a gente mete o pau aqui no treinador e depois, uma semana depois, né, fica sabendo que o cara estava contundido, que foi o caso do Bárcia, né? Isso, Aí metemos o pau aqui no técnico que tirou o cara com 25 minutos. No outro jogo só fomos descobrir que o Bárcia estava contundido. Aliás, né, esse é um erro de comunicação da Ponte Preta. Não sei se é um erro ou se a Ponte faz de propósito isso, né? Mas não atualiza no meio da semana a situação do pessoal que está no departamento médico. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola o time da Ponte. Olha o Luca, trabalhou bola na ponta direita. Era pro Formiga, chega a zaga, tirou. Formiga tá jogando muito à frente, tá levando um monte de bola nas costas ali. Bola pelo meio, trabalha a bola com o Álvaro. Álvaro volta essa bola um pouco mais atrás. Bola ali pro Balotelli. Balotelli volta a bola aqui pro Álvaro. Círculo do gramado, ninguém marca. Faz o que quer o Álvaro. Tá sozinho, livre, leve e solto. Tanto que te coloca o cruzamento pro Zé Matheus na ponta esquerda. Vai pra bola, bateu pro gol. Kaique! Espalma o goleiro da Ponte, aí chegou o Arthur. O árbitro tá pegando uma falta em cima do Arthur. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalha a bola o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Fecim, agora aqui pela ponta esquerda. O Nicolas pede, o Luca também, ele fez o cruzamento, era pro Elvis. Jordan sai do gol. Pega, encaixa, agarra o goleiro e fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Fecim trabalha a bola aqui pro Luca. Luca pro Formiga. Não pegou. Não pegou. O Marrom Menezes está aqui com a gente. Fatalidade o que aconteceu com o Everton. O Formiga está mal mesmo. Precisa trabalhar o psicológico dele urgente. Ele é bom jogador, mas os 2 últimos jogos realmente muito mal o Formiga. O Luiz Augusto Duarte Simas, é verdade, Corsato, tinha que tirar o Formiga, muito ruim. Olha a distância jogando que o jogador da Ponte está dando. Valeu. O Mário Luiz tá ligado com a gente. O Ricardo Domingues tá pedindo para mandar um alô pro Márcio, que é bombeiro e é Ponte Pretano Roxo, tá ligado com a gente. Fala, Marchão. Grande Márcio, obrigado pela participação. Obrigado você que participa. Roberto Santos, Formiga muito mal contra o Vasco. Fábio Fernandes também tá ligado com a gente. Osmar Dangar, vai, Ney. Aliás, quando se fala em bombeiro, né, sempre é oportunidade de a gente aproveita a oportunidade para agradecer e engrandecer esses homens do Corpo de Bombeiros, né, que dão a vida pela vida dos outros, né? Parabéns e principalmente obrigado pela audiência aí, mas são os caras, hein? É isso, os super-heróis da vida real, né? Um abraço pra todos aí. Falta pra equipe da Ponte, pra equipe do Brusque. Aqui pela direita, falta cobrada. Vem ali o Zé Matheus. Ele volta essa bola um pouco mais atrás pro Alemão, o Alemão pro Jordan, perna esquerda. O Jordan põe a bola na campo de ataque. Aí chegou o Guilherme Souza, fazendo um bom jogo, o zagueiro da Ponte. Trabalha a bola pelo meio, bola pra Macaco, Luiz Felipe arranjou bom passe pro Nicolas. Por baixo chegou o Alemão. Por baixo chegou o Alemão, joga a bola, linha de fundo, escanteio para a Ponte. É o segundo escanteio para a Macaca, o primeiro no segundo tempo, hein, Grigol? Exatamente, primeiro escanteio da Ponte no segundo tempo, segundo da Ponte no jogo. O Nicolas tentou fazer a jogada ali, o Alemão chegou no carrinho, colocou a bola para escanteio. Everton, ou melhor, Elvis, vem para cobrança. Quem sabe a Ponte não empata agora. Elvis pra bola, cruzamento fechado na boca do gol, toque pra trás do Matheus Silva, sempre muito bem de cabeça. Mas ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vai participando, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior também no YouTube. Manda mensagem. E a gente manda sua mensagem pro ar. Trabalha a bola o time do Brusque. Bola aqui na ponta esquerda, o Balotelli. Veio na marcação para cima dele, o Luiz Felipe tirou. A bola voltou com o Wallace. O Wallace na ponta, toca a bola para Ayrton, sai da ponta, vem pro meio. Vira esse jogo um pouco mais atrás. Toca a bola para Balotelli. Luiz Felipe veio, tirou. Aí vem o Leonardo. Apertado ali pelo Álvaro. Não quis saber de fadiga, né? O famoso menos é mais, né? Jogou a bola para lateral. Jogou para lateral para os caras. Álvaro, toca essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Patrick. A Ponte já fez 3 alterações, hein? 2 no primeiro tempo com bola rolando e uma no intervalo. O Brusque, nenhuma. A Ponte perde, o Brusque vence. Brusque, camisa amarela, calção vermelho, meias brancas, Ponte toda de preto, faixa branca no peito. Vem bola pro time da Macaca, bola aqui na ponta esquerda. Arthur descolou, passe pro Nicolas pro Arthur. Ele volta um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Luiz Fernando. Vai virar o jogo da esquerda pra direita pro Formiga. Vem pro cruzamento nas costas do Ayrton, voltou pro Luiz Felipe, viu? Que tá com a bola, camisa número 21. Onde eu falei Luiz Fernando, Luiz Felipe. Falta em cima dele. O árbitro para marcar a falta. É falta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Rafael Matias, precisamos de no mínimo um ponto. O Ricardo Domingues está agradecendo. Ô, Ricardo, eu que agradeço, rapaz. Fernando Franco, bola pra cima, Ponte. Eu acredito na virada. Vamos trazer os 3 pontos. Amém, meu querido. É falta pra Ponte. É Elvis para fazer a cobrança da falta. Pensou que lindo seria um gol do Elvis aí? É do meio da rua, mas quem sabe? Vem o camisa número 62 para fazer a cobrança da falta para Ponte. 8 minutos 30 segundos passados, segundo tempo de jogo. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando pro gol do portão de entrada. Pro gol do portão de entrada do Moisés Lucarelli. Mas estamos no Augusto Bauer. Lauro Miller, avenida número 49, no centro de Brusque. Elvis pra bola, é na cavadinha, fez o levantamento, procurava o Matheus, sobe a zaga pra tirar. Poderia ter tentado bater, né? Mas ele não tentou. A bola voltou com o Luiz Felipe. Formiga, dá um toque, uma cavadinha na bola. Erra, pra variar mais um passe. Erra pra variar mais um passe. Ali no Augusto Bauer dá pra assistir jogo ali das janelinhas das casas, né? Dá sim. 5 mil a capacidade do estádio. E ali o pessoal fica na janelinha das casas, na varanda. É tanta frescura no futebol brasileiro, né? E o pessoal liberou um estádio com 5 mil. Bola pra Ponte. Olha o Elvis. Fez o passe no meio pro Luca, pro Elvis. Pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O gol aconteceu. A rede balançou, mas me parece que o Luca estava impedido. Foi um golaço. Mas estava impedido o Luca. O árbitro só vai ver ali no VAR, né? Espero que não fique 5 minutos, porque no replay deu pra ver, né, o Grigor? Impedido, né? Infelizmente, uma bela jogada do ataque pontepretano, né? Uma triangulação muito linda do Elvis e do Luca, mas a hora que o Luca devolveu a bola pro Elvis colocar a bola pra dentro do gol, ele tava em posição irregular, pelo menos pela câmera, pela imagem que nós vimos aqui, tava muito impedido o Luca. Continua 1-0 para a equipe do Brusque. Gente, manda lá, Ney. Precisa disso tudo? Não, Pô, tá todo mundo vendo que tá impedido. Não é isso, Corsado, que eu quero falar. O que eu queria falar, Corsado, é que precisava acabar com esse negócio de impedimento no futebol, Corsado. Precisava acabar, isso aí não serve pra nada, gente. Não acrescenta nada. Não serve pra nada no futebol. Olha que jogada bonita da Ponte Preta. Não é porque é a Ponte Preta, não. Qualquer outro time faz uma jogada dessa, aí o cara tá lá, o quê? Uma chuteira na frente, uma perna na frente, que esteja o corpo na frente. É porque não tinha marcação. Então, sei lá, eu continuo com a minha ideia. Esse negócio de impedimento para mim no futebol já é coisa do século passado, já devia ser banido, já acabado.
São 11 contra 11, se deixa um lá, põe um lá para marcar. Eu não sei por que tem que ter impedimento, não entendo. O problema é, o gol não valeu, tá? Mas tava impedido, viu, gente? Vamos combinar que tava impedido, até concordo com o Ney, acho que o impedimento atrapalha mais o futebol do que ajuda, mas a regra é essa, né? Tava impedido. Mas o que a gente conseguiu ver aqui, pode ver que até na hora de narrar o gol, né, eu até parei depois, porque, pô, tá na cara que ele tava impedido, né? Mas demora demais, gente. Eu não sei o que esses caras ficam fazendo ali pra passar a linha. E vem o Brusque, tá 1-0, o Elvis foi pra rede, mas não adiantou nada. Bola aqui pro campo de ataque, o árbitro tá marcando impedimento. Exato. Oi. Mas nesse caso aí, que nem você mesmo acabou de falar, e tava muito, muito claro o impedimento, eles passam linha da mesma maneira? Parece que sim. Pelo que eu tô percebendo, sim. Estão passando a linha do mesmo Eles jeito. passam, né? E na Série B não é obrigatório colocar ao vivo, né? Só na Série A, se eu não me engano. Mas, cara, não precisa, né? Não precisava Não, fazer e passar uma linha que nem passaram num jogo do Brusque aí, que os caras fazem a linha torta pra pôr a cabeça do cara na frente. Difícil, né? E se dá esse gol aí contra o Brusque também, aí cai a casa, porque teve lá o jogo antes, né? Foi Brusque e Vila Nova, acho que foi? Que teve aquele gol lá que... Gol claro, né? O Brusque CSA, agora não me lembro, desculpe. Mas um gol claro, o Brusque foi, mas muito prejudicado. Vai mexer o time do Brusque, é isso, Grigor? Isso, 2 substituições o técnico Luan Carlos está fazendo nesse momento. Tá saindo com câimbras o dono do gol aí, né? O artilheiro da partida, o número 9, Alexandro, para a entrada do número 14, Paulo Baia. Saindo 9, Alexandro, para a entrada do 14, Paulo Baia. Tá saindo também o lateral esquerdo, Ayrton, para a entrada do número 66, Alex Juan. Saindo 6, Ayrton. Entrando 66, Alex Juan. Alex Juan na vaga do Ayrton. Esse Alex Juan, ele joga de lateral, né? Mas ultimamente estava sendo utilizado como meia no time do Brusque. E o Paulo Baia é jogador que esse ano estava no Mirassol. Disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. 2 alterações aí do técnico Luan Carlos no time do Brusque, Claudinei Costa. Ele vai, evidentemente, aí, o Brusque ganhando a partida, ele tem a preocupação que a Ponte Preta conseguiu chegar algumas vezes, principalmente pela esquerda, então, o que ele vai fazer? Ele vai popular ali mais no meio campo, olha o Brusque. E vem Brusque, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, vai na disputa de bola ali, chega o zagueirão da Ponte. Pra cima do Fernandinho ali, o Guilherme Souza ganhou. Aí a Ponte perde a bola na sequência, vem Formiga, briga ali, bola com o Álvaro. A bola acaba saindo, sai pra lateral. O árbitro tá marcando lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. 14 minutos passados do segundo tempo. 14 minutos passados do segundo tempo. O Ricardo Domingues tá aqui e ele fala uma outra aqui, ó. Acabar com o impedimento e também deixar os goleiros à vontade pra defender o pênalti. É claro que não pode, né? O Ricardo, fazer como eu fazia na várzea, né? O cara ia bater o pênalti, eu já tava lá perto dele lá, né? Em cima da bola. Mas assim, Tem né? mais uma coisa que eu acabaria também, viu, Cossato? Assim, na minha ideia. Parar para substituir jogador. Eu não entendo por que tem que parar para substituir jogador. Não consigo entender. Em todos os outros esportes, futebol de salão, vôlei, basquete, jogador entra e sai, não tem... O árbitro, o quarto árbitro, ele já está sabendo que tem a substituição. No vôlei para. Então, e o árbitro que lá de dentro, quando ele vai dar o cartão, ele vai ver a camisa de quem está lá dentro, entendeu? Aí os caras ficam aproveitando, olha o Brusque. Olha o Brusque, falta cobrada, Kaique pro gol, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! Bateu ali na bola o jogador da equipe do Brusque. E a bola foi, não sei quem foi que bateu não, confesso, juro agora eu vou falar bem claro aqui que eu não sei quem foi não. É o Paulo Baia pra bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Pra fora, vai embora de novo, linha de fundo, é mais um escanteio pra equipe do Brusque fazer a cobrança. É o 9º escanteio pro time do Brusque fazer a cobrança neste segundo tempo. Pra bola, levantamento no total, né? Terceiro no segundo tempo, levantamento na boca do gol. Kaique França dá um bico na bola, tira. A bola volta pro Paulo Baia. Paulo Baia trabalha a bola aqui na ponta. Vem de novo, bola pro Alex Juan. Alex Juan trabalha a bola pro Baia. O Wallace pede, ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Alex Juan. Camisa, é o Balotelli que tá por ali. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola, chega a zaga da equipe do Brusque pra tirar, brigando ali, bola com o Patrick, Patrick vem, disputa de bola com o Arthur, a bola voltou pro Álvaro, pro gol pra fora,
Passa, vai embora. Foi o Rodolfo que bateu camisa 5. Uma bomba, ela saiu no fundo. Fala do lance, depois confirma a camisa pra mim do Alex Juan. Por favor, ô Grigor. O lance aí, o Rodolfo de longe, né? Da intermediária tentou o chute em direção ao gol, mas pegou muito mal na bola. A bola saiu por sobre o gol do Kaique França. O Alex Juan, camisa número 66. 66, isso. Você conseguiu descobrir quem foi que bateu aquela falta lá? Foi Foi o Paulo Baia, exatamente. Saiu o homem das bolas paradas, que foi o Ayrton, entrou o Paulo Baia. E pelo jeito bate da mesma maneira, né? Dando trabalho pro Kaique França. Já mostrou trabalho logo no primeiro lance dele na cobrança de falta e nos 2 escanteios consecutivos depois. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Em ponte, bola lá na ponta direita, Luiz Felipe, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, Wallace. Para onde o nariz tá virado, o nariz é a bússola. Joga a bola para lateral, é lateral para ponte, fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, canto alto do seu televisor, canto alto do seu tablet, lateral cobrado, Formiga, toca a bola para Fecim, tá lá na ponta direita, o Formiga vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Alemão mete a testa na bola, tira, Nicolas coloca a bola pro meio, chegou o Luca, disputa a bola com o Luiz Felipe, ganha essa bola para ponte, trabalha a bola pro Elvis, ganhou, vai trazer a bola, perna direita, cruzamento pro Luca, tinha ali o Fecim, o Luca tocou na bola e tirou do Fecim. A bola voltou pela direita, Formiga. Pro Fecim, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque! Elvis pro gol da Ponte! Vai, Ponte! De pé em pé! Bola trabalhada! Cruzamento do Fecim! Leonardo de cabeça, Elvis, como centroavante, testa na bola, o Jordan pulou, mas não pegou, Elvis, 62 é a camisa dele, 62 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Augusto Bauer, em Brusque. Empata o jogo a Ponte. Eram 18 minutos do segundo tempo. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O primeiro gol da Ponte em 122 anos. Completados aí, né? Com 122 anos, o Elvis vai pra rede. E é o 8º gol da Ponte Preta com Elvis em campo. O 8º gol que ele participa. Elvis! A torcida da Ponte pula, canta, vibra, arrepia, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Brusque 1, goleirão Jordan, essa você só pega lá no fundo da rede. O detalhe do gol, o detalhe do gol da Ponte, o detalhe do gol do Elvis. Printa a tela aí, Anderson Grigoletto. Elvis está muito vivo está Elvis da Ponte Preta. O primeiro não valeu, mas ele estava lá de novo, no cruzamento do Fecim, o Reynaldo só deu aquele totozinho de cabeça para trás. O Elvis, bem posicionado dentro da grande área, colocou a bola para dentro do gol, empata a Ponte Preta, 1-1 aqui no Augusto Bauer. Ponte empata o jogo e vem Brusque. Claudinei vai falar, bola aqui pro campo de ataque, Arthur toca na bola, a bola volta pro Elvis. Elvis trabalha a bola aqui na ponta, vai chegar ali o Matheus Silva, meu Deus. Ney, a Ponte empatou, um pra Ponte, um pro Brusque. E eu começo dizendo uma boa notícia aí, né? Saiu o Álvaro da equipe do Brusque, né? Sempre um jogador muito perigoso, mas já tá fora. E a Ponte Preta é aquilo que eu disse, ela levava algum perigo, né? Tanto é que o técnico do Brusque já tentou reforçar o seu meio-campo. E o improvável aconteceu, né? Que é exatamente o gol de cabeça do Elvis. O Elvis dando uma de centroavante, ele que é o cara que sempre tá mandando bola na área para buscar o centroavante. E desta feita, ele estava lá no improvável e fez de cabeça no cantinho. Então, esse gol é importante para a Ponte Preta, quase 20, então aí com 20 minutos do segundo tempo. É um momento, lógico que o gol, qualquer momento que ele sair é bom, mas é um momento importante para a Ponte equilibrar, ter tranquilidade, pode retroceder um pouquinho as linhas, porque o Brusque vai querer ir para cima, e a Ponte teria a chance até de virar o jogo,
tá dentro da perspectiva do Luca, né? Primeiro empatar e depois virar. Mudou. Vai. Mudou a equipe do Brusque. Como o Ney já adiantou, saiu o número 7, Álvaro, para a entrada do número 97, Gabriel Tagliari. Gabriel Tagliari, número 97, no lugar do 7, Álvaro. Gabriel Tagliari. O Tagliari foi aquele que bateu o pênalti contra o Cruzeiro, né? Que deu 2 toques na bola. Sim, atacante, né? Atacante, que o Meio Cruzeiro, atacante. o Cruzeiro ia vencer. O Cruzeiro, o Brusque, ele conseguiu chutar 2 vezes a bola, que escorregou. E olha o Brusque, bola aqui pro campo de ataque, Zé Matheus, cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, Guilherme Souza. Rapaz, tá jogando um partidão, por enquanto, o Guilherme Souza, hein? Esses primeiros minutos aí dele, partidaço do Guilherme Souza, se joga na bola, joga a bola na linha de fundo, se não tiver impedimento é escanteio pros caras. Vem o Zé Matheus, ia chamar de Zé Formiga. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira a bola, volta pro Rodolfo e passou, cruzamento, levantamento no segundo pau, sobe de cabeça o Nicolas tira, a bola volta de novo, é pro Paulo Baia, vem, disputa, primeira, segunda, ganha a bola o time da Ponte e deu contra-golpe pra Macaca, quem sabe agora a bola com o Nicolas. Nicolas vem, Balotelli vem na disputa de bola com ele, o Nicolas vai no corpo, o Balotelli toca na bola, a bola sai para a lateral, é lateral para a Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede, Rádio Futebol na Canela, atenção, notícias do esporte, Araraquara News, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passar. Passa o tempo passa. A bola vai rolando e o placar do jogo é esse. 23 minutos passados, o segundo tempo, 22 mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. No Augusto Bauer, a Ponte empatou Elvis, empatou no segundo tempo, o Brusque fez no primeiro, tá tudo igual. Um pra Ponte, um pro Brusque, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Legal, 25 do segundo tempo na Fonte Nova, o Bahia sai na frente. Matheus Davó, agora Bahia 1, Ituano 0. E amanhã, 6h30 da tarde ou da noite, como preferir, tem Guarani e Náutico no Brinco de Ouro, transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Carlos Cossato. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Vamos chegar a 24 deste segundo tempo. Um pra Ponte, um pro Brusque. Um pra Ponte, um pro Brusque. E o Ituano, hein, que tava goleando todo mundo. Tá jogando com o Bahia, lá e tá perdendo. Matheus Davó. E lembrando também, viu, Carlos Corsato, que pela Copa Paulista hoje tivemos o 15 de Piracicaba vencendo o São Bento 2-1. 15 que o pessoal lá de Piracicaba tá bravo, né? Marcelo Bezerra, que inclusive narra pra gente aqui também, tá bravo com o time do 15 tá com um time ruim. Olha a bola na grande área, Kaique França. Meu Deus. O Kaique tá dando sustinho em nós, hein, Anderson? Eu assustei bastante agora, viu? Uma bola muito estranha, cruzamento dentro da grande área, a bola deu uma quicada ali, ele fez uma defesa meia esquisita. Eu até me joguei pra trás quase aqui. Eu não assustei pouco não, viu, Corsato? Eu assustei muito, é pouco, é pra não deixar o torcedor também, né, assustado. O Carlos André, que tem um belo nome, já falei várias vezes, né? Toda vez falo isso pra você, né, velho? Meu filho tem esse nome. Esse Elvis tá... a Ponte foi o melhor jogador contra o Vasco. Tá salvando, acho que ele quis escrever aqui, né? E o melhor jogador da Ponte hoje. O Robinho dos Santos. Tá dizendo aqui... Renata, tomara que a Ponte vire pra salvar o meu final de semana. E o meu também. Pensamento positivo sempre, tá dizendo aqui a Renata Dalgalo. Fernando Rodrigues, o Nicolas tá jogando bem. Já há um tempinho que ele vem jogando bem. Bola pro Elvis, vai virar o jogo. Da direita pra esquerda pro Nicolas no peito. Fez a finta, passou, trouxe a bola pra perna direita e pegou no braço do Nicolas. E aí agora o Rodolfo briga com o Nicolas. O Nicolas briga com o Rodolfo. E aí vai ficar assim mesmo, né? Vai ficar assim mesmo e vai aparecer um cartãozinho ali. Daqui a pouco o Grigo vai confirmar o cartão no jogo. O Lino Oliveira, a Ponte vai virar, tá dizendo ele aqui. Júnior Souza, 2-1 pra Macaca. João Carlos Júlio, pra cima, Nega Véia. Fernandinho Franco, Ponte 3-1 de virada. Valeu, meu querido Eli Oliveira, também tá ligado com a gente, vai mandando mensagem, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI.
Dá pra confirmar o cartão já, ô Grigol? Amarelou pro 18 da Ponte Preta, o Nicolas. Isso. Amarelou, então, o primeiro amarelo do jogo para o número 18, Nicolas da Ponte Preta. Fernandinho trabalha a bola pra equipe do Brusque, trabalhou errado, a bola voltou pro time da Ponte, bola pro Fecim, tá lá na ponta direita o Fecim, passou, ganhou, levou, trouxe a bola pra perna direita, foi pro chão, falta! O Wallace, o jogador brasileiro tem aquilo, né? O cara fez a falta e levanta os dois braços também. A arbitragem às vezes não ajuda. Mas o jogador brasileiro também não ajuda. Mas automaticamente, Constantino, quando o cara levanta os braços, você pode marcar a falta que ele fez. Ele é tipo, foi falta. Foi falta, ele já avisa. Mas os caras não ajudam. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Volta pra Ponte, 27 passado o segundo tempo de jogo, tá 1-1. Elvis vem pra fazer a cobrança da falta, essa vai direto, bateu pro gol. Pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, Canais Futebol. Tiro de volta pro Brusque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. O Thiago Moreira, torcida Ponte Chopp, olha a Ponte, vamos ver esse ataque aqui, bola pro Lucas, sai do gol, goleiro para ficar com ela. Jordan sai do gol, fica com ela. O Thiago Moreira tá dizendo aqui, Corsato, manda um abraço para Lúcia, Sofia, Maria Eduarda e Nicole. Abraçando esse povo aí, pessoal que tá com a gente. Trabalha a bola o time do Brusque. Bola aqui pelo meio. É o Rodolfo. O Brusque vem, tenta a virada. Levantamento. Ih, falhou um, falhou dois. Aí chegou o Formiga. Agora foi bem, hein? Tirou essa bola, voltou bola aqui pro Fecim. Mais uma falta. E nada de amarelo pros caras do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Duda Helenice, Júnior Souza, Tiago Luca, Fernando Rodrigues, pessoal com a gente aqui no Facebook, você participa. O passe errado do Luiz Felipe, toca a bola ali pro Nicolas. O Nicolas foi pro chão, foi catando o cavaco, o árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Até aqui Ponte Preta e Brusque se encontraram em 3 jogos, né? Inclusive a Ponte Preta tá na história do Brusque, porque a Ponte Preta foi o primeiro jogo do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu para o Brusque por 2-1, a única derrota até então. Depois, a Ponte venceu os 2 outros jogos. São 3 jogos com 2 vitórias da Ponte e 1 vitória do Brusque. Até aqui, nem um empate entre as equipes. Bola para o Nicolas, ele trabalha a bola aqui no meio. Bola para o Leonardo. Ficou de cara pro gol, mas bateu tudo errado, hein, ô Grigol? O Leonardo agora, se fosse no futebol americano, teria feito um field goal. Aquele lance depois do touchdown, nossa, hein? Mas será que ele ia acertar lá? Não ia, porque a bola saiu muito torta. Ele ia tentar, né? Exatamente. Ele ia tentar, né? A não ser que a trave ela se movimentasse até lá, né? Bola pro Paulo Baia, vem ele, o camisa número 90, não, é o Gabriel Taliari que tá ali, o 97 do Brusque. O árbitro tá marcando a saída de bola. Bola já tinha saído. Lateral pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Deixa eu abraçar aqui o Gustavo Carvalho, o Eleazar Dias Bueno, o Francisco Fernandes de Souza, todo mundo com a gente. E olha o Elvis descolando o passe ali pro Nicolas. Vai chegar o alemão. Vai bater no Nicolas? Não, ele jogou a bola pra fora. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vai, Claudinei Corsi. O Edilson Roberto aqui no nosso YouTube tá perguntando se a gente tem notícias do Everton. Eu acredito que isso vai acontecer realmente pós-jogo, né? Que aí o médico deve ter acompanhado a ambulância, aí vai vir notícia e talvez ainda dê pra gente informar alguma coisa. A gente tá ligado aqui, se chegar alguma coisa da assessoria de imprensa, a gente tá passando, né, Cossano? É isso aí. E esperamos que ele tenha uma pronta recuperação, mas
Não sei não, acho que vai ser desfalque aí para um bom resto de temporada. Vem Elvis, trabalha a bola pro Fecim, toca a bola aqui pro Arthur pro Nicolas, tá todo mundo na ponte aqui no canto esquerdo. Todo mundo no canto esquerdo, vai. Vamos lá, 2 substituições na equipe do Brusque. Saiu o número 26, Balotelli, para a entrada do número 55, Trindade. Saiu 26, Balotelli, entrou 55, Trindade. Saiu também o número 11, Fernandinho, para a entrada do número 70, Crislan. Crislan tá no jogo, camisa número 70, e agora o VAR vai dar uma olhada aí, né? Nesse lance do Everton Alemão pra cima do Fecim, hein? O árbitro vai dar uma olhada. Já mandou seguir. Já mandou, foi rápido, não deu nada. Então o Crislan, camisa número 70, tá no jogo, na vaga do Fernandinho, e o Trindade na vaga do Balotelli. Esse Trindade, a Ponte Preta chegou a querer a contratação dele, do Matheus Trindade, quando o Gilson Kleina era o técnico da Ponte Preta. A Ponte chegou... Não, já foi com o Hélio dos Anjos, já. Com o Hélio, foi uma indicação do Hélio dos Anjos, né? E aí, tanto que no jogo aqui, da Ponte Preta contra o Brusque, ele entra no segundo tempo, mas entra batendo até na sombra. Esse Trindade, aí o camisa número 55. Ele tem uma caixa de ferramenta muito boa, viu, Cossato? É o Trindade, que não é do Pantanal, mas é outro Trindade, né? E agora o jogador da Ponte faz falta ali pra cima do Agora, o Gabriel. Cossato, destaque também no jogo aí pro Fecim, viu? Tá muito bem na partida o Fecim, hein? O pessoal na live tá falando Além isso do também. zagueiro do Guilherme Souza, que tá bem também na marcação ali, o Fecim tá muito bem também. O pessoal tá falando isso na live, sim. O Neuri Menezes tá dizendo aqui, ó, dá pra Ponte virar, hein? O Wilson Corrêa tá dizendo foi pênalti. Opa, deixa eu mandar um abraço aqui pro João Carlos Carvalho. Grande, João. Estamos sentindo a sua falta, João. Grande, João Carlos Carvalho. Tá ligado com a gente aqui. Obrigado, viu? Pela moral. Dono e rei de Bragança Paulista. Obrigado pela moral, João. Thiago Luca, gol do Fecim. Tá dizendo ele aqui. 33, tem falta aqui pro time do Brusque fazer a cobrança. Falta pro Brusque fazer a cobrança. 33 passados do segundo tempo. 1 pra Ponte, 1 pro Brusque. O Kaique França tá lá, arrumando a barreira. Dá tempo de chamar um teaser, hein? Atenção, produção. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Volta pro Brusque, olha o Paulo Baia, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique! Espalma o goleiro, agora tem escanteio, levantamento na boca do gol, o Tagliaferri toca na bola, Kaique de novo! De novo o Kaique, o Taliari e o Gabriel, cabeceou o Kaique, fantástico, sensacional, 2 vezes joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Brusque fazer a cobrança, é mais um escanteio, é o 6º no segundo tempo, 12º no total, escanteio de novo para a equipe do Brusque fazer a cobrança, vem para a bola o Paulo Baia, ele bate todas, o Brusque quer explodir a garrafa da Ponte, levantamento na boca do gol, primeiro Pauluca. Sobe de cabeça o capitão da Ponte, tira, o Paulo Baia volta, o Brusque quer o gol da vitória, a Ponte tem que se segurar aí, quase 35 passados do segundo tempo, tá 1-1, vem ali o Igor Formiga, tira, pegou no braço ali do jogador da equipe do Brusque, hein? Ou não, o árbitro diz que não, Trindade toca na bola, chegou o Matheus Silva, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola na ponta, bola pro Luca, Luca vem buscar, Luca é o jogador mais avançado da Ponte aqui, hein? A bola voltou pro Zé, que é o Matheus, o Zé Matheus. Não é o delivery, não. Ele joga a bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Olha o Luiz Felipe, tá na ponta esquerda, passou por 1, por 2, por baixo, chegou o Trindade. Se joga na bola, fez igual o Claudinei Corsi. Se joga. Claudinei tá se jogando no Facebook, pela direita, olha o Arthur, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Luca não consegue pegar. Pega o Jordan, sai do gol pra ficar com ela, o goleirão do time do Brusque.
Roberto Santos, time tá mal, recuou de novo, hein? O trem das 11, coloca aqui Kaique França, gigante, sensacional. O que ele tava desatento nessa aqui, ele salvou nós. Bola pro time do Brusque, trabalhou pelo meio, entrou, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora! Passe, vai embora! O Crislan tocou, os caras estão chegando, tocando, toquinho, toquinho, toquinho. 1 hora. A bola entra, hein, Grigol? Escanteio. Escanteio. A jogada do Crislan, ele tocou ali a bola. Na realidade, quem chutou a bola pro gol, a bola passou pelo Taliari e sobrou ali pro Patrick, né? Só que o zagueirão da Ponte Preta, o Matheus Silva, chegou antes, colocou a bola em escanteio, lá vem Brusque. Olha o Brusque de novo. Paulo Baia, 13º escanteio, não perca a conta. Levantamento na boca do gol, Matheus Silva dá um bico. Nessa bola não tinha ninguém da Ponte. Vamos lá, o Kaique França gigante, diz aqui o trem, 11 de agosto. Fernandinho Franco, tem que ir pra cima a Ponte. Tá dizendo ele aqui, o João Limílio, a Ponte Preta precisa voltar a jogar na frente. O Reinaldo Pelé, boa noite. Falta de sorte da Macaca em Ribamar, Fabinho, Ramon. E agora o Everton, muito azar. E o Bárcia? Jogou 25 minutos, Reinaldo. E também se contundiu. E tem o Thiago também, que tá no banco. O Thiago zagueiro também se contundiu. Luiz Augusto Duarte Simas. Que zagueiro esse que a Ponte contratou, hein, Corsato? Até agora não perdeu nenhuma bola. E olha que as informações que a gente teve dele, né? Que ele não era tudo isso. Foram as piores possíveis. Pois é, velho. Pois é. E hoje tá jogando fino da bola. Pois é. Olha só, hein? Tomara que continue assim. O Lino Oliveira tá dizendo que o Fecim vai fazer um gol. Vamos, Macaca. Faz a da noite. João Vitor Bruneto tá com a gente. Elvis, olha a falta que ele bate. Olha o passe que ele dá pro Formiga. Linda finta, trouxe a bola. Perna esquerda, vai pro cruzamento. Pega ali no Alex. Pega no Alex. Aí chegou o Leonardo. Cometendo falta em cima do jogador da equipe do Brusque. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Ponte vai mexer 2 vezes. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. 38:30. No regressivo, faltam 6 minutos e meio pra terminar o jogo. Mas aí tem acréscimos, né, filho? Aí o bicho pega. Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina, 24ª rodada 24. 1 pro Brusque, 1 pra Ponte, Canais Futebol Interior, placar ao vivo, Claudinei Corsi. E o segundo gol do Bahia na Fonte Nova, o segundo de Davó. Agora Bahia 2, Ituano 0. E amanhã às 6h30 da noite tem Guarani e Náutico, transmissão aqui nos Canais Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro. Você tá comigo, torcedor, eu estou contigo, torcedor. Vem bola aqui pra equipe do Brusque, trabalha a bola na ponta, bola pra Matheus Trindade. Trindade toca a bola na ponta esquerda pro Alex Juan, cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva tirou, a bola voltou no meio pro Rodolfo, vai fazer golaço. Gol do Brusque. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Que bomba, hein? Bola na rede, campeão. De fora da área, todo o mérito pro Rodolfo, uma bomba. Bola pegou no jogador da Ponte ali, o Kaique França foi pra ela, não pegou ninguém da Ponte não, mas que pancada, que bomba. Rodolfo, uma bomba, 2 pro Brusque, 1 pra Ponte, 2 pro Brusque, 1 pra Ponte, 39 do segundo tempo. Goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo. O gol do Brusque, printa a tela aí, Anderson Grigoletto. Cruzamento para dentro da grande área da Ponte Preta, o Matheus Silva tirou parcialmente a bola sobrou pro Crislan, ele ajeitou pro Rodolfo que vinha de frente. O Rodolfo pegou um tirombaço, uma bomba, sem chances para o goleirão Kaique França, que tentou ainda, ele relou na bola, só que foi muito forte, a bola morreu no fundo do gol. 2-1 para a equipe do Brusque, quando eu ia chamar para falar que a Ponte Preta havia mexido, substituição na Ponte Preta, as últimas 2, viu, Corsato? Se quiser que confirma. Vamos lá. Saiu o número 15, Arthur, para a entrada do número
26, Jean Carlos. Saiu 15, Arthur, entrou 26, Jean Carlos. E saiu também o Elvis, 62, para a entrada do número 3, Léo Santos. Saiu o Elvis, 62, para a entrada do 3, Léo Santos. O Jean Carlos é 26, né? 26. Ele recuou o time. Agora a Ponte se lascou, né? Porque tirou o meio campo, colocou o Léo Santos, que é zagueiro barra volante, né? E agora a Ponte vai ter que correr atrás do prejuízo aí com pouco tempo. 2 pro Brusque, 1 pra Ponte. O jogo era lá e cá no segundo tempo. A Ponte melhorou no segundo tempo. Mas foi um golaço, né, Claudinei Corsi? Tá 2-1 pros caras. Foi um golaço. Eu até entendo que o Kaique deu azar, né? Ele tentou espalmar a bola pra frente. E ela deve ter pego de mau jeito na luva ali, de algum jeito. E ela acabou indo no ângulo, né, do goleiro da Ponte Preta. Então a Ponte, eu até dizia, a Ponte pode recuar um pouco, chamar um pouco mais um Brusque para cima e tentar partir no contra-ataque, como realmente estava acontecendo. A Ponte estava equilibrando nesse quesito de sair com as bolas no contra-ataque, mas aí recuou demais. O que está acontecendo lá, Corsato? Tá tendo uma DR lá. Primeiro que o técnico do Invadiu time, o campo. o Luan Carlos, invadiu o campo, né? Só isso. Aí tomou um amarelinho, né? Eu nunca vi isso, né? Ele Conversa também, juizão, hein? Invadiu o campo. E aí foi expulso. Vermelho, foi expulso. Foi expulso. Aí ele foi expulso. Também não precisa tanto, né? Mas eu dizia, então a Ponte recuou realmente, voltou demais, baixou demais as suas linhas e o Brusque foi para frente, jogando em casa, né? Tomou empate e ia em busca da vitória. As substituições aconteceram dos dois lados, do Brusque acabou dando um pouquinho mais de sorte para o treinador do Brusque. Agora a Ponte tem esses minutinhos finais aí para tentar empatar de novo a partida. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Chegando a 43. No segundo tempo, 2 minutos para terminar, mas acréscimos, te contei não. Augusto Bauer, o Brusque tá na frente, 2 pro Brusque, 1 pra Ponte. 24ª rodada Série B do Brasileirão, placar ao vivo, futebol interior, Cláudio Nicorsi. E lá na Fonte Nova tá 2-0 pro Bahia, 2 jogadores expulsos, né? O Didi e também o Jorge Jimenez. Uma expulsão para cada lado, né? O Bahia segue vencendo 2-1 a equipe do Bragantino. Mais cedo, nós tivemos também aí o Vila Nova empatando com Londrina 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B desse Campeonato Brasileiro, conosco Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News e o Notícias do Esporte. Trabalha a bola no time da Ponte, Jean Carlos tentou fazer a finta, chegou o Rodolfo, fez um golaço esse camisa 5, esse Rodolfo, hein? Que bomba, não dava para pegar. Muito forte. Bola aqui pro camisa número 39, o Guilherme Souza. Fez bom jogo, o Guilherme Souza. Trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Giancarlo. Chega a zaga da equipe do Brusque, tira. Joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral cobrado. Levantamento na boca do gol. O Everton Alemão tira. A bola volta. Volta pra Ponte. Vem Giancarlo. Último toque do jogador na Ponte. A bola acaba saindo pra lateral. Lateral pro Brusque fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem bola aqui pro time da Ponte, bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe volta a bola aqui, trabalha a bola pra Léo Santos. Léo Santos trabalha a bola pro Guilherme Souza. Guilherme Souza volta a bola aqui pro Léo Santos. Léo Santos pro meio, toca a bola aqui pro Matheus Silva. Matheus Silva pela direita, toca a bola pra Léo Santos. 5 meses sem jogar. Tá de volta o Léo Santos. E herdou, pegou a camisa 3 o Léo Santos, hein? Pegou a camisa 3, tá aí. E a Ponte Preta deu a impressão até que seria para ficar numa defensiva maior, mas com a entrada do Léo Santos, ficou 3 zagueiros, liberou os 2 alas, né, o Corsato? Liberou tanto Formiga quanto o Jean Carlos para descer mais. Tanto que a Ponte Preta está ocupando espaço agora no campo do Brusque. 5 minutos de acréscimo, viu, Carlos? Vamos até 50. Tá marcando aí o juiz, o árbitro do jogo. O Roberto Santos tá ligado com a gente. Valeu, abraços, obrigado pela audiência. Quem mais aqui participando conosco, deixando mensagem aqui. Eu falei desde o começo para jogar com essa tiriça, poupasse os 11.
O Thiago Moreira tá com a gente também. Gente, vocês estão dando muita moral aqui. Não, mas aí tem um detalhe também, eu discordo do Pra ouvinte aí, né? pra ouvinte Jogar sem com essa educação tirícia. na Não live. foi tirícia. A Ponte Preta, tudo bem, teve alguns erros de marcação, a Ponte aí recuou suas linhas, tudo, mas a Ponte estava perdendo por 1-0, foi lá, empatou o jogo, teve chance até de virar o placar. Depois atrasou demais as linhas, o Brusque veio para cima. Agora, eu não vi tirícia no time da Ponte, aí não. Vou pedir aqui pro pessoal, não vamos dar moral pra ante, né? E principalmente pra gente mal educado. Entendam que nem o nome do cara eu vou falar, né? Que desrespeita uma instituição. Então, não dão moral não, gente. Deixa o cara aí. Deixa falando sozinho, né? O melhor que você pode fazer pra certas pessoas é ignorar. Ignore. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola para Léo Santos. Léo Santos volta essa bola aqui pro Guilherme Souza. Guilherme Souza trabalha a bola para Léo Santos. 47 deste segundo tempo. A Ponte perde, o Brusque vence pelo placar de 2-1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Pra você ligado conosco aqui nos Canais Futebol Interior. E pintou o cartãozinho amarelo aí pra jogador da Ponte. Amarelou pro Guilherme Souza, número 39. Guilherme Souza num carrinho ali no círculo central no jogador do Brusque. Amarelou, mais um amarelinho para o jogador da Ponte Preta. Mais um ali pro Guilherme Souza, que fez bom jogo. E o Brusque tá na dele agora, né? Tá vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Ponte Preta perde. No segundo tempo fez um jogo razoável. O primeiro tempo da Ponte foi realmente ruim. Mas, gente, vamos dar mérito, né, pro gol do Rodolfo, né? Mas que golaço que o cara fez, né? Aí não dá pra falar, alguém falhou na jogada, né, Grigor? Que golaço que o cara fez. Foi uma jogada bem trabalhada, né? A ajeitada do Crislan e o chute pegou na veia, como dizem, né? Rara felicidade, exatamente. Né? Rara felicidade. Um golaço. O futebol, a gente tem que entender, né? Que o futebol tem dessas coisas e quando você perde, claro, perder nunca é bom, né? Mas, poxa, que golaço que o cara fez, né? Todos os méritos para ele, a gente tem que louvar aqui o gol que fez o time do Brusque. Bola aqui pro Nicolas. E aí vem ali o camisa número 8, cometendo falta, é o Zé Matheus. Amarelou para ele também. O primeiro amarelo para a equipe do Brusque, pro número 8, Zé Matheus. O Fernandinho Franco de Oliveira tá com a gente aqui no Facebook, valeu. Anderson Felipe, valeu, gente. Trem 11 de agosto também ligado com a gente, muito obrigado. Neuri Menezes, o Hélio mexeu mal demais hoje. Bora empatar, tá dizendo aqui o Ferreira versus Silva. Bola pra Ponte, levantamento na boca do gol, toque. Tá marcando tiro de meta. Tiro de meta pro time do Brusque. Bola pro Brusque. E aí agora vai demorar pra chegar a bola, né? Acabou onde, Claudinei Corsi? Lá na Fonte Nova, Bahia 2 gols de Matheus Davó, Ituano 0. 2 pro Bahia, 0 pro Ituano. Os 4 ali da frente vão, né, cada vez mais descolando, né? Bahia, Vasco, Grêmio e também o time do Cruzeiro. Vai ficando difícil até pro Sport, né? Acho que nesse ponto aí, acho que o campeonato já está decidido, inclusive, né? Serão os 4 times que vão para o acesso. E aí vai ficar aqui a briga na parte de baixo para a zona da degola. Eu não tiro nem, por exemplo, nem o Londrina, viu? Que é o 5º colocado hoje. Nem o Londrina dessa briga aí. E até estranho, né? Porque eu realmente não esperava aí o Vasco estar ali disputando vaga, sinceramente. Bahia, talvez. O Cruzeiro, sim, né? Deu uma organizada lá, realmente. Mas Vasco, não sei, Corsato, ainda eu... tá tão bem, estão com uma pontuação boa, mas 4ª vaga ali eu vou esperar um pouquinho mais. E a Ponte vem, o último lance pode ser do jogo, bola pro Léo Santos. Léo, você tem que tocar a bola lá na frente, o cara vai acabar o jogo, pô. Faz isso não, me ajuda a te ajudar, né? Tem que pôr a bola na grande área, vai virar o jogo na ponta esquerda, é isso que tá falando o Hélio dos Anjos aqui pra ele. Pô, joga a bola na grande área, meu. Louco da vida o professor Hélio dos Anjos com essa virada do Léo Santos pro Jean Carlos, né? Muito forte e perdeu a jogada que seria o último lance da partida, né, Corsato? É isso, aponta o centro do gramado. Fim de jogo no Augusto Bauer. O Brusque vence, a Ponte perde. Bom, confronto Brusque-Ponte é assim, se o jogo é em Brusque, vitória do Brusque. Se o jogo é em Campinas, vitória da Ponte
não deu pra Macaca. A Ponte perdeu. 2 pro Brusque, 1 pra Ponte. Ponte perde aí uma série de 3 jogos sem derrotas, eram 2 vitórias, 1 empate nos últimos 10 jogos. A Ponte só havia perdido uma vez. Fim de jogo, 1 pra Ponte, 2 pro Brusque. Você fica com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado a todo mundo aqui no Facebook. Mas ó, vem aí, depois da vinheta, o fim de jogo nos canais Futebol Interior, no comando do Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Muito bem, às 11 horas mais 31 minutos. Quem é que tá falando por aí, Grigo? Leonaldi. Física, nós soubemos jogar o jogo, entramos desligado e acabou que eles fizeram um gol e destabilizou a gente. Obrigado. Tá aí. O Leonaldi. Curto e grosso, vamos dizer assim. Bem curto, diga-se de passagem. Mas tá aí, 11h32, a Ponte acabou perdendo o jogo então para o Brusque. 2-1. O Brusque saiu na frente no primeiro tempo aos 45 minutos, no apagar das luzes, né, do primeiro tempo. Já no segundo tempo, a Ponte, através do Elvis de cabeça, olha que coisa, hein? O Elvis de cabeça dentro da área fez o gol de empate da Ponte Preta. Tava tudo caminhando bem, a Ponte Preta retrocedeu demais. Vamos ouvir aí o Rodolfo, acho que vai falar do gol dele. De novo e conseguiu o gol para tirar essa maré ruim de 7 partidas seguidas sem vencer, agora conquistando os 3 pontos diante do seu torcedor, Rodolfo. Fico muito feliz. A gente vinha fazendo grandes jogos, principalmente em casa. O resultado não estava vindo. Eu vinha tentando esse gol faz tempo. A minha esposa, a minha filha, eu vinha cobrando direto. Na hora de fazer um gol, porque sempre quando eu passei esse chute de fora de área, é meu forte. Eu vinha tentando e hoje, graças a Deus, fui feliz de fazer o gol e conquistar esses 3 pontos muito importantes. Quero mandar um alô pro meu pai, pra minha mãe e pros meus amigos lá do Rio Grande do Norte. Rodolfo, não sei se tu viu, óbvio, o Luan Carlos é um cara muito ativo na beira do gramado. Na hora da comemoração do teu gol, ele invadiu o campo para comemorar com o Jordan, acabou expulso e estava ali na arquibancada torcendo. Você chegou a dar uma olhada, se tu viu, e enfim. Não vi, porque na hora do gol foi uma emoção muito grande, meus amigos foram todos me abraçar ali. E o professor sempre é isso, toda vez que a gente faz gol ele vibra, e hoje não era diferente, que a gente vinha sendo cobrado, pressionado, porque a gente vinha fazendo grandes jogos e a vitória não estava vindo, mas hoje, graças a Deus, a vitória veio e agora é descansar, que no próximo sábado já tem um jogo difícil contra a Chape. Aí. Não tem jogo fácil, né? Realmente não tem jogo fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Belíssimo gol do Rodolfo, né? Não deu pro goleiro Kaique França. Mais alguma coisa por aí, ô Anderson Grigoleto? Agora as duas equipes já foram para o vestiário, mais ninguém para falar, viu, Ney? Tá muito bem, então. Carlos Corsato, a Ponte Preta acabou, então, chegando ao empate, né? Num gol até improvável do Elvis de cabeça dentro da área, né? E deu a impressão até em alguns momentos que a Ponte poderia fazer aquilo que o Luca pediu na saída do intervalo, virar o jogo, né, para 2-1. Mas aí recuou demasiadamente, recuou demais, chamou o Brusque para cima e acabou tomando o segundo gol e perdeu a partida, Corsato. O jogo no segundo tempo, a Ponte melhorou, a Ponte fez um bom jogo no segundo tempo. O jogo foi igual, Ney. Eu entendo que se o Rodolfo não faz esse golaço, e foi um golaço, gente, a gente tem que colocar também, dar mérito aqui pro jogador, né? Foi um chutaço, um golaço, não dava pro Kaique, uma bomba, né? Mas o jogo tava caminhando pro empate, Ney. Então, não vou aqui ficar criticando, não, o jogo da Ponte, né? O Brusque jogando lá em Santa Catarina é muito difícil, né? O campo é pesado, todo mundo que joga lá reclama também do campo, né? Os caras estão acostumados, é claro, isso faz parte. Mas não vou ficar aqui criticando não o time da Ponte nesse jogo contra o Brusque, não. Tem erros. Como quando perde tem erro, quando ganha também não é tudo certo, né? Tem erro sim, né? Mas passa longe de a gente criticar, por exemplo, aqui. Não deveria ter escalado o Everton, por exemplo. Né? Passa longe, eu não vou nessa não. Né? Falar assim, a Ponte tomou o gol porque o Hélio dos Anjos tirou o Elvis e colocou o Léo Santos. Cara, não deu nem tempo, né, de fazer diferença, né? Foi assim, na hora, né? O jogo tava com cara de empate, né? Mas aí... Tava caminhando pro empate, né? O Rodolfo acertou um chutaço
o Brusque venceu, méritos pro Brusque, a Ponte... O Cossato, e o André Luiz aqui, né, na retaguarda aqui, ele disse que, manda uma informação aqui, que o Everton fraturou a fíbula e que está fora do campeonato, vai ter que passar por uma operação. Quem que foi que mandou a informação? O André Luiz. André Luiz, nosso repórter, né? Pelo jeito ali, quando a ambulância entrou no gramado, a gente já sabia que não era coisa tão coisa fácil mais assim, grave, mais grave, né? Mas é isso, falta de sorte da Ponte Preta, que contratou aí o cara para ser um dos reforços para a Série B. O Leandro Bárcia jogou 25 minutos até agora. Não sabemos como está o Bárcia também na recuperação. E é isso, vai ter que jogar com o que tem aí o time da Ponte agora contra o Guarani. Legal, agora a Ponte Preta já começa a pensar no derby de número 204, dia 20, sábado próximo, não amanhã, no próximo, às 11 horas da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Agora 11 horas mais 36 minutos em Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo e o fim de jogo volta já já aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo.
da noite, mais 40 minutos, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado ruim da Ponte Preta, que acabou perdendo para o Brusque por 2-1. O jogo terminou agora há pouco lá no Augusto Bauer, em Brusque. Chega aqui a nota oficial da assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta sobre o estado do atacante Everton. Diz aqui a nota: após radiografia realizada no meia atacante Everton, foi constatada uma fratura fechada no tornozelo esquerdo do atleta. O jogador, que está acompanhado por Caio Bueno, que é fisioterapeuta do departamento médico do clube, retornará com o elenco para Campinas e passará por novos exames. Mais detalhes sobre os procedimentos adotados e de recuperação serão dados ao longo da semana. Ney, Pois não, Corsaro. eu fui pesquisar aqui, né, no site Doutor Agora, né? Gente, é uma pesquisa, tá? Fratura fechada é aquela em que o osso está quebrado, porém a pele não foi afetada, não sendo permitido, então, observar como está a situação do osso em si. Para fazer esse tipo de análise, é necessário uma radiografia, né? E aí tem todo um preparo, vai ser necessário colocar a atadura de um lado, a atadura de outro. E como não se sabe o que aconteceu, por quê? Porque a pele não deixa ver o osso, né? Então não dá pra gente falar, o Everton não joga mais esse ano, né? Então, gente, o que tá... Tem que ter calma agora, esperar, calma, né? não precipitar, né? Tá precipitado aí. Esperar ver essa radiografia, vai chegar em Campinas, vai ser analisada. Não é a perna, então, não foi a perna que ele quebrou, foi sim um osso do tornozelo da perna do jogador da Ponte Preta. Infelizmente, né? O Everton... Eu, no decorrer da minha vida também, Corsato, eu passei por isso também, eu não diria da minha carreira, né? Porque eu não fui profissional, mas abri sim o meu ligamento jogando futebol de salão em 40 graus aproximadamente. Tive que fazer a cirurgia, né? Para religar os tendões do tornozelo. E realmente depois disso não fica sempre, não é a mesma coisa, né? Mas o Everton, ele já tem histórico, né? Já tem, de contusão. O Everton não é um jogador que, ele se contundiu agora. E ali não foi maldade do jogador, ele na prática foi sozinho, né? Foi acidente de trabalho mesmo. Eu tô tentando achar aqui o tempo de recuperação, mas são muitas informações. Mas não adianta, vai depender de cada jogador, do que primeiro vai ser, ter que definir o que né? E depois ver como vai ser tratado e tudo mais, né? Então, peraí, a nota da Ponte Preta, então, é isso. É isso. É uma fratura fechada de tornozelo. Essa é a que nota oficial do clube. De novo aqui em Campinas, ser analisado para saber o que é que vai se fazer. Isso, então essa é a nota oficial do clube, tá bom, gente? Legal, tem mais algum alô para mandar aí no Facebook? Tem um Carlos monte Corsato? aqui, o pessoal participando com a gente, o Darcy Altino, tá dizendo aqui que Grande Darcy. Tá dizendo aqui que entraram com o espírito de time pequeno, teve o resultado que mereceu. Eu discordo de você, Darcy. Eu também. Mas tudo bem. Luiz Augusto Duarte Simas, não era para tirar o Elvis. Errou o Hélio. Renata Dalgalo, melhoras aqui pro Everton, força Everton, tá dizendo aqui o Roberto Santos, que coloca aqui, mexeu para trás, deu nisso. Professor foi mal hoje, continua achando que errou, não poupar os titulares. Obrigação de vencer o Guarani no sábado, tá dizendo ele aqui. Dia que devemos esquecer, contusão do Everton, estima melhoras, diz aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Anderson Felipe, agora se preparar pro derby, tá dizendo ele aqui. O Neuri Menezes, Hélio tá de sacanagem. Léo Santos não joga há 4 meses. Um jogo pegado, ele coloca o Léo no lugar do Elvis e não coloca o Cássio Gabriel. Errou feio. Eu costumo dizer que você precisa errar as fadigas, né? Você precisa evitar a fadiga, né? E esse tipo de substituição, para começo de conversa, o Ney, o torcedor não gosta. Quando você tira um atacante, coloca um zagueiro. Coloca um marcador, então, né? Pô, evita a fadiga, né? Mas também tem que ver, sei lá, né? Tem que ver o lado do treinador. De repente, ele pensa que colocando ali ele vai segurar. Ele entrou, tava no empate, 40. já tava 40. Tava empatado. Né? Então... Ele entrou, foi o gol dos caras. Então não deu nem tempo também de ver, né? Então, sei lá, é difícil a gente saber o que passa na cabeça do treinador em determinados
momento. É lógico que o torcedor não gosta mais, né? Deixa eu mandar um beijo aqui pra Vivi, tá dizendo boa noite. Fui. Oi, Vivi, beijo, Vivi. Colocou beijo, uma carinha de sono, então beijo Tchau, pra Vivi. você. Bons sonhos, Vivi. Maurício Passarinho, jogar em Brusque é um calvário pra Ponte. São 2 jogos lá, 2 derrotas já, viu, Maurício? Fernandinho Franco de Oliveira, valeu, obrigado pela transmissão. Boa noite, em Arthur Nogueira, ligado com a gente. Valeu. Obrigado a todo mundo que participou, deixou mensagem aqui. Muito legal. Valeu. Muito obrigado. Estamos por aqui ainda, tá? É isso aí, 11 horas mais 45 minutos. Vamos dar mais uma faturada, Corsato? Daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. Você se prepara aí, viu, Corsato? Sim. Para dar as notas do jogo. E aí o Anderson vem com o destaque final e a gente vai para... Dos pendurados, ninguém tomou cartão, né? Não, ninguém tomou. Hoje quem tomou foi o Nicolas e foi o Guilherme Souza. E a contusão do Everton que... Isso, infelizmente, do Everton e o Fraga que saiu contundido também. E saiu mancando ali, tá mancando. Tá mancando. É que até sábado, né? Dá pra recuperar. Dá pra dar uma recuperada, tem uma semana inteira. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Twin Vantini. Twin Vantini? É, Twin Vantini, que tem o quintal do Twin ali no Parque Industrial, Corsato. Opa! E amanhã eu vou passar por lá na hora do almoço. É mesmo? O que vai ter lá de bom pra gente? Dobradinha. Dobradinha. Você gosta de dobradinha, o Grigo? Gosto. Eu gosto. Corsato não gosta, com certeza. Eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto. Corsato não gosta de casa de sapo, que é cogumelo, né? Não, casa de sapo horrível. Horrível. Fígado, você gosta, Corsato? Fígado, o fígado eu gosto, cara. Fígado acebolado? Rabada? Fígado, rabada não. Rabada não. Mas o fígado eu adoro, cara. Fígado bem fritinho, carne tem que ser bem frita. Bem passado e acebolado. Vai com cebola, Corsato? Também bom. O Anderson Grigoletto, ele faz churrasco, né? Se duvidar, não precisa nem assar a carne. A carne tá mugindo. Você está queimando, assim. Eu detesto, cara. Tá saindo sangue, eu detesto. Eu gosto de coisa bem... Tá certo, a picanha, eu nem sei ponto, se você gosta de carne ponto assim, mais, né? Eu queria saber quem que é o Anderson Grigoletto que faz churrasco. Não. Você não faz? Não, faz sim. Tem tempo? Na situação de hoje, faz tempo. Não, mas faz sim. Sempre tem umas fotinhas lá. Tem não, viu? Mas fala um negócio pra mim. A carne você gosta bem passada ou mal passada? A carne ou ao ponto pra mais. Pra mais, eu também. Pra mais. Sempre pra mais, né? A picanha essa história de carne ao ponto é sempre carne sangrando. Vocês não vêm com essa história pro meu lado, não. Tá bem, então vamos dar uma rápida faturada aí. A gente volta já para a reta final aqui do nosso fim de jogo, repercutindo Brusque 2, Ponte Preta 1. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi.
11 da noite, mais 59 minutos. Reta final aqui do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Ô, Ney. Repercutindo aqui, Brusque 2, Ponte Preta 1. Pois não, Corsato? Deixa eu rapidinho aqui ler mais umas mensagens aqui no Facebook. O Jorge Ramos. Boa noite, amigos. Nem o campo do Santa Lúcia é horrível desse jeito. Ô, Jorge, eu tô contigo. O campo do Brusque é muito ruim, né? Na verdade, não é do Brusque, é do Carlos Renault. Né? A grama é ruim e só cabe 5 mil pessoas. Mas, vamos lá, o jogo é jogado no campo. Poderia caber 500 pessoas só, capacidade para 500 pessoas, né? Mas o campo poderia ser melhor. Mas aí não é culpa do Brusque, porque a CBF aceita esse tipo de coisa, né? A CBF, eu entendo que para você fazer um espetáculo bom, por exemplo, eu vou mais uma vez aqui dar um exemplo da Premier League, né? Procura um campo ruim na Premier League, não tem. Segunda divisão da Inglaterra, campo ruim, não tem, né? Então eu entendo que para os próximos campeonatos a CBF precisa... como é que você vai pedir para que os jogadores façam um bom jogo, né, que o futebol seja bem desempenhado, se o campo onde é praticado o jogo é ruim? Então eu entendo que a CBF precisa urgentemente cuidar dos campos, mas não deixar só para o clube, né? É ela mesmo, porque o produto é dela. Então fazer com que os gramados, né, sejam de boa qualidade. Então eu não vou criticar aqui o Brusque, né? Aí é quem faz o campeonato, né, que libera um campo como esse. Todo mundo tá jogando lá. Então tá sendo igual para todo mundo, viu? Só o Guarani, né, que não jogou lá, né? O Guarani jogou no estádio do Avaí. Tava interditado. Tava interditado. Então só o Guarani que não jogou lá. Então no restante, todo mundo tá jogando lá. Mas o campo realmente é muito ruim, eu tô contigo. O Wilson tá com a gente, não gosto desse Fraga. Acho que o Fecinho, quando entra no decorrer da partida, vai bem. Sinal de alerta para o Formiga. Tá dizendo ele aqui, o Formiga dá umas arrancadas boas, mas não acerta o cruzamento. Faz tudo certo, mas na hora de tirar um 10... O Wilson Correia, Lula dos Santos, preocupante a sequência da Ponte. Tá dizendo ele aqui. Maurício Passarinho no resultado... E foi ruim pra Ponte e na perca do atacante. Valeu, Maurício. Obrigado aí pela participação. Pessoal aqui também na nossa live no Facebook. Corsato. Posso mandar um abraço também? Deve. Tá desde o início com a gente acompanhando aí também o Alexandre Girelli. Grande Um abração Alexandre. pro Girelli. Ele falou e tá afirmando ainda que ele falou que no primeiro tempo a equipe da Ponte Preta, aliás, não só o Girelli, bastante gente no Planeta News, Sim. falou que devido à contusão do Everton, o time emocionalmente se abateu. Um abração então pro Girelli. Você não vai dar abraço pro Paulo Marques hoje? Opa, Paulo Marques tá viajando lá pra já. Santa... Já chegou? Já chegou. Então um abração pro Paulão. 3 férias por ano. Né? Exatamente. Coisa incrível. Corsato, eu fiquei devendo aqui, né, a audiência do futebol interior, através do app e do canal de áudio. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Ouvintes em Teresina, no Piauí, em Rio Preto, São Paulo, em Guarda-Mor, Minas Gerais, Belém do Pará, Ourinho, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em Peçanha, Minas Gerais, Nova Serrana, Minas Gerais, Ananindeua, no Pará, Jundiaí, em São Paulo, em Budas Artes, em São Paulo, Foz do Iguaçu, no Paraná, Bela Foz do Iguaçu, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, em Goiás, Ibati, no Paraná, Rio de Janeiro, Santo André, Delfim Moreira, em Minas Gerais, Nova Serrana, Minas Gerais, Maceió, Alagoas, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Inglaterra, já falei, né, Portugal e Estados Unidos, Crateús, no Ceará, São José dos Campos, em São Paulo, que mais aqui? Lá em Portugal, em Vila Nova de Gaia. E nos Estados Unidos é Ashburn. Também nos Estados Unidos. Todo esse pessoal ligado através do canal de áudio no app, viu, Corsato? Beleza. Agradeço todo mundo aí que participou, você que mandou aqui a sua mensagem pra gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Limírio. Eu tô procurando aqui, a gente não mandou a escalação do Brusque, né? No nosso Planeta News, lá, o Planeta dos Macacos. Mas só para tirar uma dúvida aqui, ô João, é Paulo Baia mesmo, viu? O Baia... o Baia já é treinador. O Baia é treinador. O Baia era já aquele parou, que jogou no Criciúma. Esse é Paulo Baia. É Baia.
Baia mesmo. Baia. Eu até acho que escreve com Y. É B-A-Y-A. Isso. Paulo Baia. É isso mesmo. É que Paulo quando a Baia. gente fala, ele soa como Baia, né? Sim. Parece o outro. Mas é Paulo Baia e Baia. não Bayer. O Bayer é o técnico Lembra de do Botafogo. Baia de cavalo, que é aliás Baia. jogou muito, era lateral direito, né? Belo Jogou muito. jogador. Eu vou mandar aqui no Planeta News para depois poder mandar aqui pro João Limírio. Mas agradeço a sua participação, viu, João? Mandou mensagem aqui no Zap. Gente, desculpe, na hora do jogo, às vezes a gente não consegue falar de todo mundo aqui. O Francisco Rocha, de São José dos Campos, também mandou mensagem pra gente aqui no Zap. Mandar um abraço pro Batata também, né? Falando em São José do Rio Preto, tá lá curtindo a transmissão. Sempre com a gente. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também mandou aqui uma foto do Everton, né, com Amigo a de contusão. Wagner Ferreira, viu? É isso. Carlinhos. Valeu. Obrigado, viu, todo mundo que participou aí, você que mandou mensagem aqui no Planeta News. Foi boa a estreia do zagueiro que veio do 15, tá dizendo aqui o Alexandre Girelli. Tem a ver com a derrota, o estádio, o campo é muito ruim. Ele coloca também aqui na conta do estádio. Agora só daqui a uns 90 dias, tá dizendo o Jorge Bertelli, no caso do Everton. Vamos esperar, né? Vamos esperar a definição. Tem que aguardar aí o tem que retorno, aguardar. né? A imagem, ela realmente chocou, né? É no tornozelo, mas vamos aguardar um pouquinho. Pro derby, esquece, já não temos mais o Everton, né? Esse não joga mais. Ponto positivo, que o Léo Santos voltou. Claro que volta com uma derrota, né? Mas não teve culpa também, né? Entendo assim. Mas o ponto positivo é que o Léo Santos, depois de 5 meses, tá de volta a vestir a camisa da Ponte. A camisa 3 não era do Thiago Oliveira, o Grigo? Ou eu tô falando bobagem aqui? A camisa 3... Vou confirmar já pra você. A camisa 3 era do Thiago Oliveira, né? E agora ficou com o Léo Santos. E a Ponte costuma usar número fixo, né? A Ponte costuma usar número fixo. Thiago Oliveira, número 4 ele tava usando. Aqui, ó. Não, a 4 era do Fabrício, né? Mas depois... Agora ficou com o Matheus Silva. Agora é o Matheus, o 4. Silva tá usando a 4. O Thiago chegou a usar a 3, viu? O Thiago chegou a usar a 3, sim. Vamos ver com que camisa vai ficar o Thiago agora, né? Vamos ver como é que fica. Realmente a 3. A 3, né? A 3, isso. Era 3. Tá muito bem. 11 horas mais 56 minutos. Felipe Marques, vamos então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E as notas do jogo hoje com Carlos Cossato, ele que transmitiu a partida aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o goleiro da Ponte, Kaique França, que no primeiro tempo deu medo, mas no segundo virou um gigante, hein, Cossato? Verdade, ele é bom goleiro, né? Ele tava meio desatento, né? Nota 6 pro Kaique. Nota 6. E o Formiga? Pior da Ponte em campo, 4. 4. Matheus? 6. Guilherme Souza? 6. E o Arthur pela esquerda? 5. E o Fraga, que saiu machucado? 5 também. Deixa eu voltar. Bom, deixa eu já pedir a nota do Jean Carlos. Ele entrou no lugar do Arthur a 38 do segundo tempo. Tem nota, Cossato? Então, ele entrou junto com o Léo Santos, né, cara? É muito pouco tempo. Os dois vão ficar sem nota, tá? Sem nota. Sem então nota. o Arthur 5, o Fraga? O Fraga 5 também. 5 também. E ele saiu, entrou o Luiz Felipe a 40 do primeiro tempo. O Luiz Felipe, o primeiro gol do Brusque, ele participa ali, ele perde a bola. Diferente do segundo gol, que não dá pra gente colocar a culpa em ninguém da defesa. Eu não vou colocar culpa em ninguém da defesa no segundo gol. No primeiro gol a gente pode escolher ali Formiga, Luiz Felipe, né? Pra mim ele falhou ali, nota 5. Nota 5. E o Leonaldo hoje? O Leonaldo eu vou dar nota 5,5 pra ele. 5,5. Leonaldo 5,5. O Alisson? Não entendi a saída dele. Vamos aguardar para ver se foi contusão, problema cansaço. Físico. Mas trocar por trocar eu não trocaria, não. Cansaço acho que não seria, né? Não. Pode ser, pode ser uma contusão, né? Só tem duas opções. Ou foi realmente contusão, né? Ou para poupá-lo, ou opção técnica do treinador. Se foi a opção técnica do treinador, ele errou. E a nota dele? 6. 6. Entrou no lugar dele o Nicolas, no intervalo de jogo. Gostei do Nicolas, 6 também. 6 também. E o 62, Elvis? Elvis. É o diferente do time, né? Diferente do time.
fez gol hoje. Gol de cabeça, hein? É o diferente do time aí. Mas como o time acabou não vencendo, né? Então ele vai ficar aqui com a nota dos melhores em campo da Ponte Preta. Não vou passar mais nota que isso. 6. 6. Ele saiu aos 38 do segundo tempo para a entrada do Léo Santos. Então, vai ficar sem nota. Muito pouco tempo também. Mesmo critério para o Jean Carlos. Everton, que saiu contundido, deu para... Nem nota. Tava fazendo um bom jogo, Ney. Tava bem, né? Tava fazendo um bom jogo. Pelo pouco tempo que ele ficou em campo, merece uma nota 6. Nota 6 também. E entrou no lugar dele o Fecim. 6 também. 6 também? Só 6 pro Fecim? Só 6. É? Sim. Não tem certeza? Tá absoluta. E o Luca? O Luca, ele não vem sendo... O Luca de antigamente. Ele fez gol no outro jogo, né? Mas entendam, a nota é 6 porque ele é o Luca. 6. Tá muito bem, mas o Fecim é 6 mesmo? Fecim é 6. E o técnico Hélio dos Anjos? Ney, a Ponte perdeu, né? A Ponte perdeu, nota 5. Só isso? 5. Professor, nota 5? Nota 5. Eu quero ainda entender melhor, né, a alteração aqui do Alisson e quero entender melhor por que o Formiga jogou o jogo todo fazendo um primeiro tempo péssimo que ele fez. Então, por essas duas aí, né, e a Ponte perdeu, né? Então a nota vai ser baixa mesmo, a derrota da Ponte Preta, né? Mas essas duas alterações eu quero entender melhor. Por que não fez a do Formiga e por que fez a do Alisson, né? Essas eu quero entender melhor aí do treinador da Ponte Preta. As outras não, eu entendo. O Léo Santos, por exemplo, não teve diferença nenhuma. Não foi porque saiu o Elvis e entrou o Léo Santos que o Brusque empatou. Não foi por isso, tá? Levou azar pra variar, né? Porque aí você acaba de colocar um zagueiro pra você fechar a casinha, o cara nem entrou direito, né? Já tome, gol. Aí você tem que atacar sem meia, né? Mas não vou colocar na conta dessa alteração, não, a derrota da Ponte. Pelo contrário, vou mais uma vez aqui dizer, a Ponte fez um jogo pra empatar. Perdeu, consequência do futebol, mas fez um jogo pra empatar. Tava encaminhando pro empate. Né? Méritos do Rodolfo. O cara fez um golaço, gente. Vamos combinar, né? Tá certo. E tem nota pro jogo, Corsato? Gostou do jogo? Tem sim. Não gostei do jogo, não. Jogo muito truncado. Truculento. Né? Truculento, às vezes violento, por parte dos dois times, tá? Não só um time, não. Violento por parte dos dois times. E o campo não ajuda, né? Ter jogo. Né? Então eu não gostei assim do jogo, não. E vamos contar, né, que a Ponte perdeu, né? Nota 5. Nota 5. Arbitragem ou Corsato Wagner do Nascimento Magalhães? Ney, foi bem, né? Nos lances capitais. No gol da Ponte, por exemplo. Tá vindo pro gol anulado do Elvis, né? Que ele faz que ele faz a tabela ali com o Luca. O Elvis não estava impedido, o Luca estava impedido. Estava impedido, certo? Estava impedido. O gol anulado do Brusque foi carga no goleiro. Também falta. Falta também. Então, nos lances capitais, ele acertou. Às vezes, a gente aqui, né, por vezes, né, é fácil criticar a arbitragem. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque não é fácil, cara, você apitar jogo desse jeito e ainda com o cara do VAR lá, ao invés de auxiliar, o cara atrapalhar o juiz dentro do campo, né? Então, por incrível que pareça, nota boa aí pro árbitro do jogo, o Wagner do Nascimento Magalhães, carioca, 43 anos, professor. Ele trabalha em administração e nasceu no dia 22 de junho de 1979. Nota boa para arbitragem em 7. Muito bem, e com isso então nós fechamos aqui as notas do jogo hoje com ele, Carlos Corsato. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Já aos 4 minutos do sábado, dia 13 de... Que mês nós estamos? 13 de agosto. Né? Aliás, Ney, já estamos no sábado, dia 13 de agosto. Véspera de domingo. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Não, é porque hoje, dia 13 dia já, 13? Aniversário da minha sogra. Opa, dona Edna. Ô, parabéns, dona Edna. Um beijão pra ela. Olha, sogra, nota 10, viu? Nota 10. Nota 10. Vai ter festa? Vai ter churrasco ali. Tá vendo? Falou que não faz churrasco aí. Vamos ver, vai ter alguma coisinha que vai ter. 70 anos, hein? Que beleza. 70 anos com cara de 60, 59. Isso que vale. Dona Edna. Dona Edna. Um abraço aí de toda a equipe aqui. Dona Edna, parabéns pelo aniversário, hein?
Sei que a senhora deve estar dormindo uma hora dessa, mas depois o Grigo pega lá na manhã, mostra que a gente mandou um abraço aqui para a senhora, tá bom? Então, já 5 minutos do sábado, dia 13 de agosto, a gente vai direto e reto para o destaque final do repórter Anderson Grigoletto. Legal, Ney. A Ponte, então, volta. Próximo jogo é o derby, né? O Clássico Campineiro, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Para esse jogo, ninguém levou o terceiro cartão amarelo. Fábio Sanches, que cumpriu a suspensão hoje, estará à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Fica aí, então, a dúvida do Fraga, que saiu contundido também, saiu mancando mesmo após o jogo, para o vestiário, ele estava mancando ainda. E o desfalque certo, que é, infelizmente, o Everton, né, que teve essa fratura fechada do tornozelo, nota já divulgada pela assessoria da Ponte Preta. Então é isso. Torcedor pontepretano, com certeza vai fazer a sua parte, estará no estádio Moisés Lucarelli no próximo sábado, né? E o Brusque, só para deixar também, o próximo jogo no próximo sábado também, às 16h30, contra a Chapecoense na Arena Condá. Valeu, Grigo. Grande abraço para você, excelente final de semana, ótimo Dia dos Pais. Uma pena você perder o seu papai recentemente, eu já há muito tempo, né? Mas com certeza de onde eles estão lá, eles estão olhando pela gente. E para você que é pai aqui também, parabéns aí, um excelente domingo. Obrigadão, faço de você das suas palavras aí para todos vocês que são papais também, pra galera que curtiu a gente. E meu papai tá lá, tá vendo a gente, né? Lá de cima também, então faz parte disso daí. Ótimo domingo para vocês, ótimo final de semana, abração para todos. Tá certo, um grande abraço. Este Anderson Grigoletto reportou aqui, Brusque 2, Ponte Preta 1. E vamos direto agora para Prone Alimentos em 30 segundos, conferir a ficha técnica completa de Brusque 2, Ponte Preta 1 com Carlos Corsato. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior, Ponte Preta. Oi. A nota do Fecim é 6 mesmo, né? Vai ficar no 6 mesmo? 6. Tá bom. 6, nota 6 pra ele. Ficha técnica do jogo, a Ponte Preta perdeu, 24ª rodada da Série B desse Campeonato Brasileiro, perdeu pro Brusque, pelo placar de 2-1, Ponte que vinha de 3 jogos sem derrota, 2 vitórias e 1 empate, perde pro Brusque, segue com 29 pontos na competição. Jogou com Kaique, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza, estreou bem, hein? Alguns pontos negativos, né? Derrota e tudo mais, mas a estreia do Guilherme Souza, olha, gostei do zagueiro da Ponte Preta. E Arthur, depois entrou o Jean Carlos, Fraga, depois Luiz Felipe, Fraga saiu machucado, Leonardo, o Alisson, depois entrou o Nicolás e Elvis, Everton, depois Fecim e Luca. Esse o time da Macaca, esse o time da Ponte Preta. Não, o Alisson, depois Nicolas, Elvis, depois entrou o Léo Santos, né? No time da Ponte Preta, Everton, depois Fecim e Luca, esse o time da Macaca, Hélio dos Anjos, o treinador. O Brusque de Jordano, gol, Zé Matheus, Everton Alemão, Wallace e Ayrton, depois o Alex Juan, Rodolfo que fez um golaço, Balotelli, depois o Trindade, Álvaro, depois o Gabriel e Fernandinho, depois o Crislan. Alexandro, depois Paulo Baia e Patrick. Luan Carlos, o treinador, foi expulso. Inclusive, comemorou o segundo gol do Brusque com o Jordan e foi expulso de campo o goleiro, o técnico do time do Brusque. Vamos lá, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, 43 anos, administrador de empresa, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro. O árbitro assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias, do Rio de Janeiro. 4 árbitro, o Edson da Silva,
de Santa Catarina e o VAR por conta do Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Tirando a demora, né, do tal do VAR, né, no restante eles foram perfeitos. Gols, Alexandro fez o primeiro gol do jogo a 45 do primeiro tempo, 1-0 pro Brusque. No segundo tempo, o Elvis empatou num toque de cabeça do Leonaldi, jogada do Fecim na ponta direita, e o Rodolfo a 39 do segundo tempo, um chutaço de fora da área, fez 2 pro Brusque, 1 pra Ponte. Cartões, Zé Matheus e também mais um aqui, teve mais um cartão, hein, pro time do Brusque. Zé Matheus e lascou, hein. E o Luan Carlos tomou vermelho, né. Bom, cartões foram esses, né, pro time do Brusque. O Zé Matheus só tomou, é verdade, só um cartão pro time do Brusque e mais o vermelho pro Luan. Pra Ponte Preta, os amarelados no time da Macaca, Nicolas e também o Guilherme Souza. Fim de jogo, 24ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, em Brusque, na Avenida Lauro Miller, 49, no centro da cidade. Estádio que foi inaugurado no dia 7 de julho de 1931. Estádio que é do Clube Atlético Carlos Renault, viu, o Claudinei Corsi e ouvintes? Esse clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Catarinense. A Ponte Preta perdeu, o Brusque venceu, 2 pro Brusque, 1 pra Ponte. Agora o quarto confronto entre as equipes tá empatado, 2 vitórias para cada lado. Legal, e esse Renault aí é aquele que escreve Renaux, né? Isso, Renox. Muito bem. Renox. Corsato, grande abraço, obrigado. Domingão para você também, feliz Dia dos Pais. Parabéns aí pelo papai que você é. Passe um domingo aí junto aos filhos. Muito legal, viu, Corsato? Valeu, Ney. Obrigado, viu? Eu que agradeço poder participar com você de mais uma jornada esportiva. Para você também que é pai, parabéns. Para todos os papais, né? Aproveitem. Pai e avô, hein? Você, então, é Duas duplo, vezes, né? É duas duplo. vezes avô. É duplo, é isso aí. Então é um super pai. E em seu nome, em nome de todos os pais do Brasil, do mundo, da terra, a todos, ó, um beijo no coração de todos. Aproveitem bem aí essa data mais que especial. Não deu pra Ponte, segunda-feira tem Hora da Macaca, vamos falar do derby. 8 da noite. 8 da noite. Vamos falar do jogo contra o Brusque na segunda-feira. Como não vai ter jogo, pelo menos eu não vi, tá? Jogo importante aí. Então eu vou colocar a Hora da Macaca também no canal de áudio. 8 da noite. Dos canais Futebol Interior, tá? Então 8 da noite, não perca. Vamos falar muito da Ponte Preta, que vai jogar contra o Guarani. Derby número 204, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E muitos prêmios pro ouvinte. Com um montão de prêmio. É isso, não deu, Macaca. Não deu, Macaca. Torcedor da Ponte, ó, um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo. Um excelente final de semana e até a próxima. Tchau. Legal, 00:13 agora em Campinas, 13 minutos já do sábado, estamos colocando um ponto final no nosso fim de jogo que repercutiu aqui a derrota da Ponte 2-1 para o Brusque. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. E, consequentemente, estamos colocando também um ponto final na nossa jornada esportiva que começou ontem, sexta-feira, e termina hoje no sábado. 00:14 em Campinas, ponto final na jornada esportiva dos canais Futebol Interior que você acompanhou aqui pelo Facebook, pelo YouTube, canal de áudio, app para Android. Brusque 2, Ponte Preta 1, 24ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, com a narração de Carlos Corsato e as reportagens do Anderson Grigoletto. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Felipe Marques. Por aqui, falamos em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozona Mega Sorte, loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Com a gente, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121 e no domingão, Dia dos Pais, leve o seu papai para almoçar ou jantar lá na Pizza do Dadá.
Por aqui a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais de Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você uma excelente madrugada, um excelente final de semana e para você, torcedor da Ponte, que esteve com a gente aqui, um domingão cheio de muita paz aí, você que é papai ao lado dos seus filhos, para você que não tem mais o seu papai aqui, aquela oração e um pedido de força para a gente que continua por aqui. Eu volto amanhã, hoje, né? Melhor sábado, a partir das 5h30 da tarde, na jornada esportiva para Guarani e Náutico, ao lado de Lucas de Souza, do Wagner Ferreira e do Albert Cavalcante. Te encontro a partir das 5h30 da tarde. Grande abraço e tenham todos uma excelente madrugada. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.